Podcast EducaPrev, série Alma Previdenciária, com Juliane Penteado. Olá a todos e todas que estão aqui nos acompanhando pelo nosso canal, ou no YouTube ou no nosso Spotify, que se chama Educação Previdenciária, o EducaPrev. E nós estamos aqui na sequência de uma série de entrevistas muito bacana, que na minha opinião é a minha menina dos olhos, onde eu gosto de compartilhar sobre as pessoas que são os elementos mais importantes dentro de um processo previdenciário. E a proposta nossa aqui é trazer essas personalidades que impactam na vida do advogado previdenciarista, do estudante previdenciarista, daquela pessoa que realmente lida com o direito previdenciário, seja advogado ou não, ou seja apenas um profissional da área, das diversas opções que nós temos no direito. Então, essas pessoas que eu posso chamar de amigos, a maioria dos que estão aqui, na verdade, todos que vieram até o momento, e eu trago aqui para que as pessoas conheçam, para que todos vocês também tenham a oportunidade de ouvir essas histórias humanas, porque são histórias de vida humana. E o que mais importa na vida da gente são essas experiências, não é? Então, eu vou começar a apresentar aqui o currículo dele, que é advogado especializado no direito da Seguridade Social, mestre em Direito Previdenciário pela PUC São Paulo, professor no G4 Atualização Previdenciária, autor de obras, artigos científicos voltados ao desenvolvimento do processo administrativo previdenciário, tais como direito processual administrativo previdenciário, processo administrativo previdenciário eficiente, INSS digital, reafirmação da DER e revisão administrativa na Previdência Social. Ele é o Alexandre Schumacher Triches. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Eu estou muito feliz que você está aqui. Eu acertei seu nome, né? É Triches. Na verdade, o sobrenome é Triques. Mas, gente, estás perdoada. Estás eu já perdoada falei porque... Triques e me corrigiram. Aí eu falei, não, é Não, Triches. mas está ótimo. Às vezes me chamam de Triques, às vezes Trichês, depende muito Eu da sempre te chamei ocasião. de Triques. Aí uma determinada pessoa, que eu não me lembro o nome, falou assim, ó, o correto é Triches, tá? Aí eu falei, então tá, agora eu vou começar a falar. Bom, Imagina, Alexandre Triques está aqui entre querida. nós. Muito feliz que você está aqui, Alexandre. Eu sei que, gente, nós tentamos, acho que essa é a quarta tentativa com sucesso, porque nós tentamos marcar primeiro, aí eu não podia, ou ele não podia, acontecia algum imprevisto com um ou com o outro, problemas de escritório, muito trabalho, início de ano, né? Com várias atividades do IBDP, nós estávamos conversando aqui no privado antes de começar. E nós estamos atribulados com muitas atividades mesmo, a nova diretoria está cheia de gás para distribuindo tarefas que a gente gosta, né? E a gente gosta muito disso. Então, a gente não conseguia encaixar um horário, não, mas tem que fazer até que a gente consiga encontrar. Então, estou muito feliz mesmo que você está aqui, dispondo do seu tempo aqui conosco, porque é precioso o nosso tempo, mas eu sei que as pessoas vão gostar muito de ouvir você. Bom, Juliane, primeiro quero cumprimentar todos que estão acompanhando, todos e todas que estão acompanhando aqui o Educa Breve. Quero te dar um abraço, te agradecer pelo convite, te parabenizar por esse projeto. A gente tem acompanhado aí a realização de vários episódios já com várias personalidades do direito previdenciário, quanto isso é importante, né? Essa questão das biografias, dos relatos de vida numa área tão sensível que exige, né, um olhar tão diferenciado justamente para esses aspectos humanos, né? O direito previdenciário, ele é muito isso que tu está realizando aqui, né? Então, queria te parabenizar e quero te agradecer pela oportunidade de estar participando. Estou na expectativa aqui, um pouco, né, ansioso, digamos assim, para a nossa conversa, para tudo que a gente vai poder extrair de bom, e assim eu espero agora na nossa conversa de hoje. Maravilha, tenho certeza, vai ser muito legal. Bom, a primeira pergunta, Alexandre, você tinha algum apelido na infância? Alê, É, Alê, o meu primeiro apelido era Xande. Xande? Xande. A família Xande. me chamava de Xande.
mas o Ale sempre pegou mais. E o Ale também, mas o Ale é mais recente. Na Os família, então, três, era Xande. Na Xande. família. Até Então, hoje, quando me encontro com eles me chamam de Xande, que é só eles mesmo, assim, ninguém me chama aham, de Xande. Até porque é um apelido mais íntimo, mais íntimo, carinhoso né? também, assim, né? Aham. E como que era o Xande na infância? Conta para mim, onde você nasceu, com seus pais, onde que vem a sua origem, paterna, materna? Você é do Rio Grande do Sul, mora em Porto Alegre, né? Mas como é que foi para você essa infância? Começa aí me contando, o que que você se lembra. Tá, vamos lá. Eu sou natural de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, uma cidade bastante conhecida, uma cidade grande, hoje um polo, né, industrial, um polo metal mecânico. Eu nasci em Caxias do Sul, né? Eu sou filho de pai de origem italiana e mãe de origem alemã. Minha mãe era meio estrangeira na cidade, porque a minha mãe era de uma outra localidade do Rio Grande do Sul, né? Nem todos talvez saibam, mas o Rio Grande do Sul sofreu, né, uma forte corrente migratória, muitas migrações alemãs, principalmente alemãs e italianas, mas também poloneses, ucranianos, japoneses, muitas outras etnias também. Minha mãe de origem alemã, meu pai de origem italiana, né? Só que eu nasci em Caxias do Sul, e Caxias do Sul era uma cidade eminentemente italiana. Então, as raízes italianas foram muito mais fortes. A minha criação foi uma criação italiana. Eu nasci num ambiente quase como se fosse a Itália, assim, né? Porque os meus ancestrais que vieram não fazia muito tempo, era meu bisavô, né? Então, não fazia tanto tempo assim que tinha vindo da Itália. eh, Foram para Caxias do Sul, né, em busca de trabalho. E eu nasci num ambiente em que meus avós falavam dialeto italiano, a cultura italiana era muito forte, se acompanhava o futebol italiano, seleção italiana, se comemorava pelos valores italianos, as músicas que a gente aprendia na escola eram músicas italianas. Então, muita polenta, né? Muita polenta, muita comida italiana, vinho, né? Caxias tem muito vinho, toda aquela região ali da Serra. Então, claro que hoje eu observo que tem muita influência também alemã da minha mãe, mas assim essa educação italiana foi muito forte, né? E eu cresci em Caxias, né? Eu cresci em Caxias nessas condições, estudei lá, fiz todo o ensino fundamental lá. E no final do ensino fundamental eu acabei me mudando por opção do meu pai, que já estava um pouco cansado da cidade, porque haviam aspectos positivos e aspectos negativos em Caxias, né? A Caxias do Sul era uma cidade, justamente em razão da imigração italiana, onde a única coisa que as pessoas sabiam fazer lá era trabalhar. Né? Os Hum, imigrantes italianos, da minha família mesmo, vieram da Itália numa condição de extrema pobreza, literalmente com uma mão na frente e outra atrás, como é normalmente a história dessas migrações forçadas até hoje, né? A gente vê, às vezes é mais difícil a gente imaginar lá atrás, quando a gente vê hoje um venezuelano, um haitiano, que são aí as correntes migratórias que a gente tem visto hoje para o Brasil, mas na verdade não era diferente, né? Eles vieram porque não tinham emprego no norte da Itália, passavam fome, estavam passando necessidade, e aí houve uma oportunidade de pegar o navio e vir para o Brasil. E chegaram aqui, literalmente, esses imigrantes italianos, numa situação de extrema pobreza, e foram, na época, encaminhados, então, para Caxias do Sul, cidade, na época, se chamava Campo dos Bugres. E lá fizeram a vida. Caxias virou um tinha polo. outro nome. Isso, Campo dos Bugres era o nome de Caxias na época. E aí era um ambiente de muito trabalho. Quem nascia em Caxias, eu nasci nos anos 80, início dos anos 80 em Caxias, e eu lembro na época e tal, trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa, trabalha, não gasta, não compra nada, guarda todo o dinheiro, né, e tudo mais. Então, era uma receita do ponto de vista, assim, do dinheiro de sucesso, evidentemente que iria dar retorno no longo prazo, né, porque trabalha muito, produz muito, guarda todo o dinheiro, não gasta nada, né? E Caxias se tornou uma cidade muito grande, muito importante, com grandes empresas como a Marco Polo, a Grale, Fras-le, outras grandes empresas conhecidas em todo o país.
justamente por fruto dessa colonização, também muito fruto dessa colonização italiana. Mas existiam também coisas em Caxias, e a gente vai poder talvez falar sobre isso hoje, que com a avançada idade, com a entrada na adolescência, eu já olhava com um olhar diferente, né? Porque existiam determinadas características da população que muitas vezes não me agradavam muito. E o meu pai era uma pessoa gostava muito, queria muito que nós viéssemos a Porto Alegre, porque Porto Alegre, apesar de estar 2 horas de Caxias, era uma cidade muito maior na época, e hoje ainda é muito maior, né? E ele queria muito que nós conhecêssemos uma cidade grande, tivéssemos oportunidade de ter acesso à cultura, que Caxias não tinha, porque só se trabalhava em Caxias, não tinha shows, não tinha música, não tinha arte, não tinha cinema em Caxias, eram muitos poucos cinemas que tinham em Caxias, eu lembro, na minha infância. E aí ele queria muito que nós viéssemos a Porto Alegre. Então, mas eu cheguei a morar 16 anos em Caxias. Eu vim a Porto Alegre com 16 anos de idade. Então, a minha infância e uma parte da minha adolescência foi realmente lá em Caxias do Sul. E você tem irmãos? Eu sei que você tem uma irmã, né? Você tem Tenho, eu mais? tenho uma irmã, eu tenho uma Ah, irmã mais velha, né? E eu tenho uma irmã com 43 anos e eu tenho um irmão com 36 anos, mais jovem. Eu sou do meio. você é o do meio. Escuta, mas o que que seu pai trabalhava? Seu pai e a sua mãe trabalhavam? Você estudava numa escola pública? Como que era a sua educação lá em Caxias? A história da minha família é bem interessante, porque, como boa parte também dos migrantes italianos, mas a minha família em especial, sempre trabalhou com ferro, né? O Uhum. ferro era uma atividade muito típica da migração italiana. Né? Então, quando vieram os meus primeiros ancestrais lá o Bortolo Triquês, por exemplo, o filho do Bortolo João Triquês, os primeiros que vieram trabalhavam com ferro, né? Ou seja, fabricando ferramentas como um todo, mas essa atividade ela foi evoluindo em razão do fruto do trabalho da família e ela evoluiu para metalurgia, né? Ela evoluiu para metalurgia, ao ponto que, depois de um determinado tempo, e aí já o tempo que eu morava lá em Caxias, as empresas da minha família cresceram muito em razão do ferro, né? Em razão da metalurgia, né? Principalmente fabricando ferro e fabricando aço também. Né, e exportando isso para fora do país, ou também para dentro do Brasil como um todo, né? E com loja de ferragens também. Nunca a família abandonou esse lado da ferramenta também, importadora, e a família ela acabou crescendo bastante. Nós tivemos um grande expoente na família, né? Hoje não existe mais, mas certamente os colegas vão lembrar que foi aí da parte do meu tio, mas tudo começa com meu avô, com meu bisavô e tudo mais, que foi a enxuta. Né? Muitos lembram da máquina enxuta, né? E também teve futebol de salão da enxuta também. A enxuta teve futsal também. A enxuta foi uma decorrência dessa evolução do ferro, né? Quando o meu avô começou a fazer as primeiras máquinas, desenvolveu máquina de lavar roupa, desenvolveu máquina de secar roupa, tinha os aquecedores. A enxuta ela surgiu e a família tinha um objetivo muito claro de fazer máquinas, fazer eletrodomésticos para lavar roupa, por exemplo, para uma classe social que até então não tinha acesso a isso, porque as máquinas da Brastemp que dominavam o mercado eram muito caras, né? E Uhum. quando lançaram a enxuta tinha uma secadora, por exemplo, não sei se vocês vão lembrar, mas ela tinha a parte de cima, que tu pendurava as roupas, tu pegava um plástico e fechava. Ah, E girava o termostrato ali e pronto. E ficava 30 segundos, a roupa saía sequinha. Aquilo foi inovador porque se vendia aquilo a preço popular, né? A enxuta faliu, né? O meu tio faliu, já faz bastante tempo, né? E ainda nos anos 90, início dos anos 2000, mas eu conto com muito orgulho assim essa passagem da enxuta, porque a família seguiu essa tradição sempre do ferro, da metalurgia, né? E eu nasci num ambiente, digamos assim, né? Eu nasci num ambiente, em razão de tudo isso, muito favorável, né? Eu nasci num ambiente de classe média alta, né? Então, assim, eu estudei em colégio particular em Caxias, né? Minha família tinha, né, condições financeiras, era uma família na época em boas condições financeiras,
Mas não havia desperdício, não havia excessos, isso era sempre Com simplicidade, né? Assim, com simplicidade. tinha uma Sempre vida boa, mas uma vida simples, que uma coisa não uma vida é simples. outra. Até porque tinha ainda, né? Meu nono, meu avô ainda estava vivo e ele controlava tudo, né? E Aham. Linha ele dura. era, não saía nada ali, nada, 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 não podia fazer nada. Os três filhos, né? Meu pai, o irmão e a irmã, né? Aham. Ele levava assim a ferro e fogo, assim, não podia ter desperdício, não podia ter exagero, prazeres assim que hoje talvez fariam parte de uma família com o status social talvez que eu tinha naquela época, não acontecia, né? Eu Hum. lembro disso, sabe? Às vezes eu fico até pensando e refletindo sobre isso. Mas eu E tive uma como que infância. para você era isso? Você se incomodava com isso na época? Você tinha consciência disso ou não? Para você estava Nós, tranquilo? nós levávamos, apesar do colégio particular, apesar de uma boa moradia, coisa e tal, nós levávamos uma vida simples, até demais. Uhum. Até demais, assim, a ponto de hoje eu consigo enxergar isso, né? A ponto de quebrar uma raquete de tênis, de repente, ou furar uma bola e não se comprar a bola, porque tinha que valorizar aquela bola que se estragou, por que que se estragou, a mesma relação com carros, né? Que na época também não era tão comum, viagens também não existia naquela época, né? Como hoje não se viajava de avião, aí realmente eram pessoas muito ricas, né? Não é o meu caso, né? Mas eu vivia numa família que tinha uma condição boa, porque se vivia aquele auge todo ali da família, um momento maravilhoso depois de anos de muito trabalho, as empresas dando um bom resultado, pelo menos até os anos 90, ali, início do governo Collor. Né? O governo Collor prejudicou muito assim, as empresas da minha família, porque a partir dali as coisas começaram a ir mal. Foi a partir daí que a coisa não vingou na prosperidade, assim, de progresso e expansão. E aí houve que faliu, quebrou. Sim, o meu pai, na verdade, né? Então, o meu avô construiu, né, as empresas e ele, digamos assim, deu uma para cada filho, né? No caso, meu pai e os dois irmãos, né? O meu pai, ele tocava uma empresa que existe até hoje, que se chama Triquês Ferro e Aço, que produz ferro e aço para siderurgia, para outras empresas e também exporta. O meu tio tocava enxuta, né? Que era muito ele também. A enxuta foi muito meu tio, não era só algo do meu avô. Meu tio era uma pessoa muito, né? Depois ele criou o futsal da enxuta foi campeão no Brasil inteiro, foi campeão fora do Brasil. Na época, assim, muitas pessoas lembram hoje da enxuta por causa do futebol de salão. Ele era uma pessoa assim com uma visão muito avantajada. Ele construiu teatro em Caxias, lembro de levar a Mercedes Sosa para Caxias, levava o Lobão para Caxias, Nossa, Titãs para Caxias, né? No teatro dele, era um teatro de lona, né? Se nossa, chamava eles são Teatro de vivos Lona. ainda? Esse seu tio e seu pai são vivos ainda? São São vivos. vivos? E São eles vivos. continuam assim com essa. Quantos anos eles têm? Não, o meu tio deve estar com 76, 77, meu pai está com 70 e minha tia deve estar com 72, Uhum. 73, né? A minha tia administrava uma importadora de ferragens. Então tinha o braço da enxuta, o braço do ferreaço e a importadora de ferragens que importava ferramentas, que hoje é uma coisa, né? Nossa, na época devia ser super de vanguarda e uma mulher ainda administrando, né? Não tinha Isso, uma essa mulher. coisa assim de a mulher não vai trabalhar como administradora. Essa igualdade havia assim entre os irmãos da sua família? Como que você lembra? Provavelmente Não, não tão não. igual assim, mas já de cara, assim, o que que você se lembra? O meu tio era sempre, além de ser o mais velho, era o mais queridinho do meu avô, assim, Aham. né? E era o que ele mais confiava e tal. E ele não estava de todo errado, porque nós vamos talvez avançar na história. E o meu pai foi um cara que não conseguiu administrar as coisas direito. Meu pai foi um cara que quebrou, né? Uhum. E, inclusive, hoje vive em condições bem limitadas, com a ajuda dos filhos e tudo mais. Eu estou te traçando um cenário lá dos anos Uhum. 90, assim, Uhum. né? 80 e 90, né? E meu tio, apesar da enxuta e tudo mais, ele segue sendo empresário com negócios, ele tem um padrão de vida, digamos assim, parecido com aquele padrão de vida que nós tínhamos naquela época ainda. Algo que o meu pai hoje não tem mais, né?
E a minha tia, ela mantém também um padrão de vida. Está doente no momento, está com Alzheimer, está com problema de demência, então os meus primos também estão enfrentando algumas dificuldades de saúde com ela também, né? Mas foi um período áureo, a família ficou muito conhecida na cidade, era uma família tradicional, imagina, enxuta, aquela coisa toda, depois do futebol de salão. Eu nasci num ambiente assim, sabe? Eu Entendi. nasci num ambiente assim, né? E você E como vi o mundo criança, desse jeito. e você como criança ali na relação familiar, como que você era na escola? Como que era para você? O que que você gostava de estudar? Quais eram as disciplinas que você mais se afinizava na época? É, a escola. Você era o menino da humanas mesmo ou você gostava da matemática também? Como que é? Eu gosto de perguntar isso para Sempre, previdenciarista porque a gente fugiu da matemática na faculdade, mas não teve normalmente. jeito. Não, eu sempre gostei muito das humanas, né? Sempre gostei de história, sempre gostei de até geografia, né? E ciências, né? Que não, já não é tão humanas assim, mas assim, história sempre foi uma disciplina que eu gostei bastante. Eu nunca tive facilidade para matemática, física, para química, mas os primeiros anos eu me saía muito bem, assim. Depois lá pelo oitavo, nono período, não tinha nono período na época, era até o oitavo, ensino Oitavo, fundamental, que era a primeira série, né? Aham. E o segundo grau foi bem difícil para mim, porque eu já me mudei para Porto Alegre, e aí eu já passei a ver o mundo de uma maneira. Porto Alegre foi um divisor de águas na minha vida, E aí, né? como Quando eu é vim que para foi Porto quando Alegre. você chega em Porto Alegre com 16 anos, estudando em outras escolas, uma Eu já realidade chego em Porto diferente? Alegre com a cabeça muito mudada, eu já tinha uma Hum, visão muito contestadora do mundo, né? hum, Eu tive a oportunidade de ter um grupo de amigos muito legais em Caxias, tá? Apesar de ser um colégio particular, mas não tinham muitas opções em Caxias, então o colégio misturava muita gente, né? Então, né, claro, não pessoas muito humildes e tal, que não conseguiam acessar o colégio, mas o colégio acabava não sendo esses colégios particulares que a gente vê hoje, que às vezes são bolhas, né, de determinadas uhum. classes, e as pessoas não têm tanto contato com outras classes. O colégio tinha de tudo, né? Uhum. E ali eu tive uma turma muito legal, que a Acho gente que isso começou a se reflete um pouco a relacionar. época também, né, Alexandre? Eu acho que nessa época eu lembro que tinha mais mesmo apesar de que o acesso à escola particular não era fácil, então fazendo uma ponte aqui, meu pai, a gente não tinha uma vida fácil, mas meu pai se esforçava para pôr a gente para estudar em particular. Então, nós não tínhamos um nível de padrão econômico muito bom, mas também não era pobre de passar necessidade, mas a gente convivia com diversas pessoas. Então, parece que hoje está muito mais fragmentado isso, me parece. As escolas X, Y, Z, né, a mais, e aí aquelas Hoje ficam sim. inacessíveis. Parece que tem escolas feitas para a classe A++. E aí lá só entra esse, né? Então existe. Acho que As sempre lembranças que existiu, mas eu acho que com mais intensidade. hoje eu tenho lembranças de colegas, eu lembro que era uma turma muito misturada, assim, e não eram Aham. bolsas, não, eram alunos matriculados. Eu lembro de ter filho de pessoas mais simples, assim, misturava bastante, assim. E ali eu tive muitos colegas que me influenciaram bastante, né? Eu venho de uma família musical, meu pai e minha mãe gostam muito de música, meu pai é um cara que sempre introduziu música em casa, música brasileira, principalmente, né? Meu pai é uma pessoa que gosta de música brasileira. E eu encontrei esses amigos no colégio, eles gostavam muito também de carnaval, de desfile de escola de samba. Então a gente ouvia Bete Carvalho, ouvia Cartola, ouvia Nelson Cavaquinho. Era muito precoce, né, na Uhum. época. Eu lembro que era precoce. Porque Uhum. nós tínhamos 11 anos, 10 anos de idade, idade do meu filho, né? E a gente estava ali ouvindo coisas assim que ninguém ouvia na época, assim, né? E aqueles amigos tinham uma visão de mundo também muito diferente. Eu fui muito influenciado por uma visão de mundo voltada à justiça social por esses amigos, que estão aí até hoje, eu os encontro eventualmente, mas que tinham uma visão muito contestadora de tudo, né? Eu lembro de vários momentos assim, essa questão, a própria questão da música brasileira já era Uma forma uma de contestação. contestação, é.
nós queria trazer o Demônios da Garoa para Caxias, e aí brincava que Caxias não tinha espaço para samba, porque gringo não gosta de música, porque gringo é preconceituoso. Isso a gente dizia já Aham, naquele sentimento mais raivoso, assim, né? aham, aham. E, Vem desde a e, juventude mesmo, né? De querer estabelecer o território e tal. e aí, quando eu vim para Porto Alegre, eu já vim muito influenciado por essa visão, e quando eu cheguei aqui, meu pai já não estava muito bem financeiramente. Meu pai veio Hum, numa decaída muito grande, com alguns problemas de saúde, né? Ele e a minha mãe também, de certa forma, e aqui a gente ficou meio solto em Porto Alegre. hum. Né? Então, aqui em Porto Alegre é uma cidade muito grande, uma capital de estado, e aí aqui eu comecei a ver um monte de coisa, né? E aguçou muito, muito o meu pensamento, assim, essa visão diferenciada, assim, essa visão diferenciada não, essa visão de Mais justiça social abrangente. mesmo, é uma Da visão onde que você identifica. acha? Da onde você acha que vem? Desculpa te interromper, mas só para não perder. Da onde você acha que você traz isso? Porque se você for analisar da sua história da família, você tem ali, talvez porque você ouviu muita coisa que veio deles, o que que você acha que tocou em você? Os seus outros irmãos também têm essa visão? E outro ponto, ou foi a junção com os colegas em Porto Alegre? A que você atribui esse seu Não, sentimento? eu atribuo aos colegas, era em Caxias, na verdade, né? Os colegas de Caxias influenciaram bastante, mas eu atribuo uma outra coisa também que eu posso falar aqui. Eu tive uma adolescência muito conturbada com meu Hum, pai e com a minha mãe em razão dessas doenças, né? Quando eu falo em doenças, meu pai era um alcoolista, né? hum, Meu pai bebia muito, muito, muito. Desde pequenininho, em Caxias, ele abusava de álcool, mas até lá ele tinha a minha idade, né? O abuso de álcool com 40 anos, 45 anos, é uma coisa, né? A gente sabe que os efeitos, os malefícios do álcool, para quem tem uma estruturação mínima, é uma coisa. 40, 40 e poucos anos, depois a situação ela vai piorando, né? Meu pai nunca fez nenhuma parada nesse processo. Eu nasci num ambiente com muito abuso de álcool e drogas também. As drogas que eu digo, não drogas ilícitas, né, mas medicações que naturalmente acabam vindo em razão do alcoolismo. Então entra a medicação para dormir, aí entra a medicação para acordar, aí entra a medicação para comer, aí entra a medicação. A gente sabe que esse caminho do abuso do álcool, ele vai nos levando, né, para as situações inevitáveis, né? Então eu presenciei e vivi muita violência na minha casa, hum, muita violência, física inclusive. Eu nasci num, né? A minha adolescência foi de muita violência hum, do meu pai com a minha mãe, né? E conosco também, né? Com muito abuso hum, moral, situações muito fortes, assim, de que hoje certamente teria sido feita uma ligação telefônica para a polícia, situações desse tipo. Na época não se cogitava isso. Se calava a boca e se ficava quieto. Mas assim, vizinhos intervinham às vezes, assim, uhum. sabe? Ah, eu Isso foi também me passei deixando, por isso. Eu te entendo, eu né? também tenho a mesma história. É mesmo. Exatamente, exatamente. Uhum. Mesma Olha que história, interessante, né? mesma É, história. e na infância já ocorria, mas na infância era uma coisa maravilhosa. Tudo terminava com o disco do Chico Buarque, né? É, Pronto, né? Eu via isso neles, né? Terminava com o disco de vinil do Chico Buarque. A gente, quando criança, via as coisas, algumas coisas já aconteciam, aham, mas a partir dos 11, 12 anos, o bicho começou a pegar, ao ponto que tu chega à conclusão que tu não quer mais ficar em casa. Tu sai da é, escola, tu não quer vir para casa. é. Tu quer ficar na escola, E porque o um ambiente de desejo casa é muito grande de organizar a sua vida para você se livrar de tudo isso, né? Você quer viver a tua vida, ter o teu dinheiro, ter as suas coisas, eu quero cuidar da minha vida, eu quero ter um ambiente em paz, que é a coisa que eu mais prezo, eu particularmente, eu acordar sem discussões, sem ninguém gritando, sem ninguém falando. Isso para mim é uma benção. Levantar de manhã ao som do passarinho, sabe? Sem ninguém discutindo, porque não era uma realidade na minha família, né? Na origem, né? Então, eu entendo Olha que você. interessante. É. Era muito abuso. Então, tipo, várias situações. Eu tive situações já, de, por exemplo, de ter que pegar meu pai numa delegacia, porque foi preso, fazendo coisa errada, né? Depois tive situações de ter que Você apartar já era briga. advogado? Ou não? Não, não era, Não. não era. Ah, Era tá. era um menino, né? E aí, Ah, você aí é era um que é o menino ponto. ainda, é. Eu era um menino, eu lembro com 12 anos já tendo que fazer intervenções desse tipo, 11 anos já tendo que fazer intervenções Uhum. fortes. Claro, na época não se falava tanto, né? Aham. Principalmente do abalo moral. Eu acho que isso.
tá? Alicerçado com as amizades que eu tive, começou a mudar o meu mundo, né? Uhum, Começou a mudar a minha visão de mundo. E acho que tu falou uma frase, Juliane, muito legal e tem tudo a ver, né? uhum, E realmente demonstra que há uma identidade, né, na tua vida com relação à minha, que é a vontade de conseguir sair, de ser uhum, independente. Né? O uhum, que não vai conseguir, é uma utopia para o menino, porque ele tem 13 anos, ele está ferrado. uhum. E tem um monte de gente que passa por isso, né? Em É, todas as classes sociais. E é. não tinha como é que eu ia sair de casa? Não tem como sair de casa com 13 anos de idade. Hoje até sim, né? Dá para tu buscar um órgão, um conselho tutelar e tal. Mas na época não, né? E assim, e o grande barato disso tudo, assim, é que nós, vamos dizer assim, que somos pessoas que fizemos do limão uma limonada, né? Mas tem gente que não consegue, tem gente que leva isso para outro caminho. Mulheres, às vezes, meninas saem de casa porque engravida, arruma alguém, um namorado e vai casar, e às vezes não é aquilo que é legal. O menino também, às vezes, se envolve em outras coisas, ou copia, repete, né? O que viu. Então, a gente pode dizer que nós saímos bem de tudo isso, né? Mas esse desejo Exato. sendo menino, assim, com 12 anos, como é que funcionava para você com relação aos seus outros irmãos? Assim, você tinha. Aí você vai desenvolver como você quiser, porque a mim me causava revolta na adolescência e aquilo me. Depois, mais madura, a gente começa a ver com outro olhar, entende que é uma doença, entende as dificuldades de cada ser, a história de vida, porque meu pai, no caso, era do Nordeste, baiano, então vem de já vem da família anterior, do avô, né? Aquela coisa que eu falo muito, que é o patriarcado estrutural, ele impregna a mulher e o homem, porque no caso a mulher ela é submetida a um casamento e o homem também ele se sente na obrigação de um casamento e ele está repetindo apenas um hábito e aí daquilo ele vira uma toxicidade total, né? Aquela relação e produz filhos e assim vai, né? Então assim o patriarcado eu acho que ele traz muito esse malefício e eu vejo que para os homens é muito doloroso, porque muitas vezes fere a própria essência do homem, porque dessa necessidade de ser um masculino, né, forte, ele acaba fugindo muitas vezes para o alcoolismo, porque às vezes tem uma sensibilidade que não pode ser demonstrada e é abafada através de drogas, no caso, drogas lícitas, que são as que estão mais prejudicando até no momento, né, que a gente percebe na sociedade. Então, para mim, causava essa revolta. Eu só fui entender depois de mais madura e tal. Como que era para você? Porque você sendo um menino, né? Você tinha um irmão mais velho e uma outra irmã, né? Uma irmã também. A irmã mais velha e o irmão mais novo. Os dois, isso, você do meio, né? A irmã que era mais velha. E como que funcionava isso entre vocês? Vocês falavam sobre o assunto? Os três sofreram muito, né? Os três sofreram muito. Mas eu tenho uma nítida sensação de que eu fui o que mais sofri, porque eu Uhum, acho que eu acabava, mesmo não sendo mais velho, eu acabava tendo um espírito de liderança maior em casa, para uhum, intervir, para resolver, para criticar. E não é à toa que muitos me achavam mais velho, às vezes, as pessoas próximas, os vizinhos achavam, porque eu acabava cumprindo esse papel. Né, uhum, de intervir, mas os três sofreram muito. Né? Nós uhum. nascemos num ambiente sem amor, não tinha amor, Cada vez não havia um amor, assim. Era um amor muito doido, porque era um amor com violência, um amor com abuso, né? Um amor né? E foi muito forte isso naquele período. E já era antes também, mas claro, daí a partir dos 12, 13 anos, tu começa a contestar isso, né? E tinha uhum. violência física também. E era dos dois lados, porque não era só o pai, era a mãe também. A mãe Minha mãe bebia também também. era forte também, certo, né? Não queria. Ela Não também queria. bebia. Bebia, Entendi, bebia, entendi. bebia. Então, assim, os conflitos que aconteciam com o avançar da noite era uma loucura. A gente estava nos Aham, quartos, assim, a qualquer momento caía um armário na sala. entendi. Brum, quebrava todos os vidros, coisa e tal. Aí eu ia lá na sala e coisa e tal, tava os dois brigando. E aquele sentimento de exasperação, né? Que você fica, putz, eu vou dormir, será que eu vou chegar em casa? Vai ter o que hoje? E final de semana então Exatamente. piora, né? E domingo, aqueles domingos. Eu, particularmente, demorei muito a me sentir tranquila no domingo, hein? Muita Eu terapia. também.
Muita Eu também, eu também, eu para também. poder Porque, perceber assim, eu não tenho, não estou correndo risco, não tem mais nada que vai acontecer, né? Que não, e interessante. aí, nesse contexto todo, é que o meu pai foi decaindo financeiramente, né? Aham, Porque porque não tem acaba, como, né? não Não, combina, meu né? pai praticamente parou de trabalhar com 48 anos de idade, ele já não conseguia mais trabalhar. Claro que aí meu avô faleceu, ele herdou um dinheiro, enfim, ele foi levando, mas a coisa foi degringolando, degringolando, e eu estava um pouco preocupado com o dinheiro, eu queria isso que eu Uhum, dissesse agora, eu queria a minha paz, eu queria sair dali o mais rápido possível, e aí eu fui mudando muito a minha visão. Né, de mundo, assim. uhum. Nossa, eu até, legal te contar uma coisa, essa semana eu encontrei um diário meu da época. Eu fiz uma limpeza aqui em casa semana passada e eu encontrei um caderno aqui. Né? Tá o caderno, na capa tem o adesivo do Movimento Sem Terra. Olha que legal, Né? E aí eu, Alexandre, isso é uma relíquia. e aí eu abri, tava mostrando para Paula até, e eu abri assim, e as coisas que estão escritas ali, eu digo assim, meu Deus do céu, já naquela época, assim, eu já mostrava uma rebeldia muito Meu forte com tudo dia, aquilo, né? né? Era bem complicado, assim. E aí eu fui ficando muito radical. Eu tive uma infância, Ah, eu sou muito radical. Eu acho que talvez não expresse tanto fora, né? Eu acho que eu não cheguei ao meu ponto de equilíbrio ainda, que eu quero chegar do radicalismo, ao ponto de o externo se igualar ao interno, mas aqui dentro da minha cabeça, tu pode ter certeza que tem sempre assim aqui, ó, pá, o tempo inteiro, aham. assim, sabe? O tempo Eu vejo inteiro querendo pelas fazer coisas isso. que você escreve, às vezes você posta. Eu vejo, às vezes, quando você reposta no Instagram, coisas que você escreveu em 2000 e sei lá para lá, eu falo, olha, Pior, esse né? Alexandre, hein? Esse Alexandre, ele engana a gente com aquela carinha de gentil, né? Porque é verdade, assim, talvez essa necessidade de transbordar, de lutar contra o que está desigual, não é nem o que está errado, é o que está desigual, o que está injusto, né? Porque o que está certo, o que está errado também é uma coisa que a gente pode dizer que às vezes é relativa, mas é o que está injusto, né? E o injusto causa revolta. E quando a gente tem esse sentimento, é muito difícil ficar parado, é muito difícil ficar calado, né? E o legal é que você estudou e foi procurar, né, se embasar, Alexandre. O que eu acho muito legal de você é que você tem embasamento teórico para falar, né? Isso foi também uma busca ou foi algo natural que aconteceu? Porque se você está me contando isso da sua família, do seu pai, você não teve essa experiência dentro de casa, de alguém, de estudar, de leitura, ou estou enganada? Apesar do É importante. Apesar do problema todo do meu pai, além Ah, da música, meu pai sempre foi um homem que gostou muito de ler. Muito ah, de ler. tá. Muito. Sempre nos incentivou muito a leitura. Sempre, sempre. Uhum. Meu pai era um homem que tinha biblioteca com livros raros. O meu pai, até hoje, né? Ele está hoje mais prejudicado, até está com doença, né? Está com Uhum. Parkinson e tal. Mas até hoje ele é um homem muito mesmo com todo o problema, né? Eu internei meu pai 9 vezes em clínica alcoólica, né? E todas fui eu que internei, algumas com requintes de ter que empurrar, né? E algemar e botar lá para dentro, involuntária, né? Eu quero dizer assim. E mesmo assim, meu pai não é uma pessoa muito interessante de conversar. Ele é uma pessoa muito inteligente. Talvez por isso, talvez que ele esteja vivo até hoje. Em razão dos Sim, abusos que ele cometeu. Então ele trazia, mas eu acho que não foi só isso, essa foi uma base sim. importante. Mas para tu teres uma ideia, eu vim de Caxias e a minha formação superior já estava definida. Eu ia para Rio Grande, que é uma cidade aqui no litoral sul, onde tem uma universidade federal que é a FURG, Fundação Universidade de Rio Grande, né? E eu iria estudar oceanologia. Eu adorava Eu ia te mar, perguntar isso, eu ia chegar nisso daí. Vamos lá. Daí você queria estudar oceanologia. oceanologia. Eu era tarado por Jacques Cousteau, assistia Aham. aqueles vídeos do Cousteau, o Calypso, que era o barco do Jacques Cousteau. Eu gostava de mar, tinha vontade de ser mergulhador, pesquisador. Eu ia enveredar por algum caminho nessa linha. Né? Ou talvez até a Marinha, quem sabe, prestar o serviço militar e de repente virar fuzileiro naval, fazer carreira na Marinha. Eu não sabia muito bem, mas o meu mundo ia ser o mar. E aí, com essas mudanças que começaram a acontecer, a minha visão foi mudando completamente, assim, eu fui abandonando a oceanologia e o direito veio como um caminho natural, assim. Hum, Antes de vir o direito, veio o ativismo. Eu tinha claro para mim que eu tinha que ter o diploma de direito para poder fazer as coisas acontecerem, né? hum. Era muito forte isso em mim, né? Então, a partir dos 14, 15 anos, eu já comecei a pensar no direito como uma alternativa assim para mim
poder dar vazão a essas coisas todas, e foi o que acabou acontecendo, né? Uhum. Que legal. E aí você entra para a faculdade, esses seus amigos, então, foram do ensino médio, segundo grau, né? E você fala que acompanhou, ainda acompanha até hoje, mas eles não seguiram a carreira do direito. Eles, cada um foi. Não, a gente acabou se separando, assim, né? A gente se encontra, né? De vez em quando, né? Quando eu vim para Porto Alegre, eles vinham, né? Tem um fato que eu lembro muito bem que foi, né? Dentro dessa militância da época, essa visão de mundo da época também, foi quando teve o Fórum Social Mundial aqui em Porto Alegre em 2001. Foi muito marcante para nós aqui em Porto Alegre na época, porque foi o primeiro fórum social, era para fazer aquela oposição ao Fórum de Davos, né? Uhum. Veio Boaventura, veio Manu Chao, veio uma Legal. série de ativistas do mundo todo. E eu participei intensamente daquele fórum. Né? E eu tinha 18 anos, né? 17 para 18 anos. E eles vinham, a gente tinha algumas atividades, mas depois a gente acabou se afastando, né? Uhum. Depois a gente acabou se Ah, afastando e eu fiz a faculdade aqui em Porto Alegre, cada um tem o seu tem o caminho, seu tem caminho, engenheiro, é tem músico. natural, né? Tem aquela amizade que tá cada um seguindo o seu caminho, a sua vida. E na faculdade, como é que foi daí? Você pensava em atuar em que área? O É, previdenciário chegou em que momento? nenhum momento no início, né? Hum, Eu entrei na faculdade, o direito penal no início brilhava bastante, né? Porque acho que brilha para todo mundo quando começa o todo mundo, curso, todo mundo, até eu. todo mundo gosta, né, do penal, né? É. E aí na verdade, o previdenciário ele surge na minha vida no final da faculdade. É uma história fantástica que eu, às vezes, apesar de já ter contado algumas vezes, não assim como estou contando agora, eu ainda me emociono, né? Uhum. Vou te explicar por quê. Porque eu fiz a faculdade, eu trabalhei durante toda a faculdade, meu pai já não estava numa condição tão razoável, eu já queria fazer o meu caminho e tudo mais, já estava uma situação bem diferente lá em casa, né? Eu estudava bastante, né? Eu até não te respondi objetivamente nesse ponto, o teu questionamento anterior da base, né? Mas na faculdade eu até não estudava tanto direito, eu sempre gostei muito de ler, né? História, literatura, e isso eu trazia muito da minha casa. Isso foi muito forte, assim. Eu tenho lembranças do meu pai, para tu teres uma ideia, alcoolizado, entrar no meu quarto de noite, eu adolescente, e ele chegar lá com um determinado livro e dizer: meu filho, esse livro tu tem que ler. Tu tem que ler 3 vezes esse livro. Esse livro Hum. é muito. Eu nunca me esqueço dele chegar uma vez com a biografia do Roberto Campos, o Que legal, liberal Roberto Campos, que né? Mas legal. meu pai não era um cara de esquerda ou direita, não, mas ele chegou com a biografia que que realmente é uma referência, Aham. se chama Lanterna na Popa, o nome do livro. É a autobiografia do Roberto Campos, de mais de 1.000 páginas. Ele se orgulhava de ter aquela autobiografia. E ele entrava no meu quarto e dizia: meu filho, tu tem que ler isso aqui para entender a história do Brasil e do mundo de 1950 em diante. Roberto Campos, o cara que ajudou a quebrar o monopólio da Cobra Tecnologia, quando surgem os primeiros computadores no Brasil, falava coisas que só agora estão aplicando e tarará. E eu li na época o Lanterna na Popa, já que ele dizia que era para ler, né? E ele vinha com os livros de história, Eduardo Galeano, eu lembro de ele me trazer aquelas coleções antigas do Galeano, o Galeano é muito bom. O meu pai Esses era muito livros ainda incisivo. existem ainda? Tem guardado esses livros? Tem. Eu Tem? tenho alguma coisa aqui e ele guarda ainda. Aham. Né, alguns. Paulo Francis, ele tem que ler Paulo Francis, Nossa, que do Manhattan bacana. Connection, eu não sei o que, o Paulo Aham. Francis, de teatro. Ele trazia, e foi uma educação assim maravilhosa. Eu sou muito grato porque eu sei que nem todos têm a oportunidade de, apesar de todo o problema do meu pai, todo o problema que eu vivi naquela época, ter tido uma educação né, dessa forma, assim, né, de ele mostrar, insistir na questão do estudo, da leitura. E talvez foi por isso que você conseguiu se desvencilhar de problemas, que eu digo assim, que trazer esse problema para a sua vida de maneira que você não pudesse seguir o teu caminho, né? Porque o problema acaba vindo para a gente de indireta ou diretamente. A gente acaba fazendo algumas coisas, erra muita coisa e repete situações, mas pelo menos você conseguiu, através da literatura, conseguir abrir o seu pensamento, abrir sua consciência, elevar, né, a sua mente para outras situações e que acaba sendo, sim, uma forma de terapeuticamente a gente sair daquele mundo, né?
sair daquele momento de violência. Então, se dá para dizer que teve uma coisa boa, isso foi isso que teu pai te fez, né? Foi. Nesse aspecto, ele foi muito. Era e é ainda uma pessoa muito inteligente, apesar de estar tão prejudicado, até pelo Parkinson também. Ele tem o Parkinson aquele mais demencial, então ele já não está numa Uhum. condição razoável, tão razoável, né? Mas aí eu fiz a faculdade, nunca fui um aluno muito dedicado, apesar de nunca ter reprovado, mas eu curti muito, né? Então eu fiz a faculdade toda no bar atrás da faculdade, né? Tenho que revelar isso aqui. Passava toda Toda semana faculdade tem aquele bar da esquina. toda. Olha, as histórias assim, chegava às vezes a ir para a faculdade para aula, chegava às 7 horas da noite, sempre estudei à noite, né? Já ia direto para os fundos, Aham. de mochila, entrava no bar porque os amigos estavam lá, bebia quando vieram 11 horas da noite e voltava para casa. Podia ter bebido em casa, na frente de casa. Mas não é tão legal igual encontrar os amigos ali, não é a mesma coisa. Você sabe que eu, Não, que eu não fazia tanto isso na faculdade, fiz pouco, né? Mas fiz pouco, era mais final de semana, às vezes, principalmente no último ano, aí sim, aí era de segunda a sexta, a gente se reunia, vamos para tal lugar, tinha um bar aqui chamado Parks Burger. Ele fechou, fiquei triste o dia que fechou, porque marcou toda a minha faculdade. E eu tenho uma história, que eu sempre fui muito eloquente e muito autêntica demais até, sabe? Que às vezes isso me atrapalha, né? Quem me conhece um pouco mais sabe que eu acabo esquecendo que eu tenho que ter um pouquinho menos de vez em quando, né? Estou trabalhando isso em terapia, mas enfim, um belo dia, Alexandre, só para descontrair, eu estava fazendo um estágio já num escritório de advocacia, daqui na época muito renomado, eram uns escritórios grandes aqui, que era, inclusive fazia previdenciário também, mas eu não trabalhava com advogado que fazia previdenciário, eu trabalhava com advogado que fazia civil e tal. E aí, era segunda-feira, a gente saiu da faculdade, vamos todo mundo para o Parques, porque era mais ou menos assim, vamos todo mundo para lá, gente, acabou, vamos para lá. E eu era da comissão de formatura, então eu sempre estava envolvida em alguma coisa para organizar alguma coisa, eu estava lá. Chegando lá no bar, tava com música ao vivo, é um bar muito progressista, sempre juntava toda essa galera e os músicos os músicos regionais daqui, gente muito boa. E tá tocando lá, tananã. Aí um dos meus colegas, não, devo lá dar uma palhinha, que também tocava violão. Vem cá, vamos cantar. Aí eu subi, cantei, subi em cima de uma cadeira e comecei a dançar com uma amiga. No outro dia, na terça de manhã, vou para o escritório, porque a gente, quando é jovem, a gente tem uma capacidade de dormir às 4 da manhã e acordar às 7, que é impressionante, né? E a gente acorda e vai trabalhar ou nem dorme, né? E parece que nada aconteceu. Tô lá, exato. tá plena, né? A pele tá ótima de manhã. Tô lá e eu entrei na sala da advogada, que na época dividia lá o escritório com outro pessoal. Fui lá para pegar um documento. E o cliente que ela estava atendendo me viu. Voltei para minha salinha do estágio. Daqui a pouco a doutora Lucimar, que na verdade na época falou: Ju, eu sempre fui a Ju, não tem, é impressionante. Me conhece faz 2 minutos, vira Ju. Ju, o cliente falou que o seu fulano que está lá, ele disse que te conhece, que viu você ontem lá no Parques. Aí eu me dei conta que eu estava virando adulta, que eu não podia mais fazer, porque eu estava no último ano da faculdade. Eu falei, meu Deus, ele me viu subindo na mesa. E agora eu tô aqui trabalhando Tá aqui. toda arrumadinha de sainha, de coisinha. Aí eu falei assim, gente, eu não posso mais fazer essas coisas. Eu tenho que tomar cuidado, porque daqui a pouco eu vou ser uma advogada, eu não posso mais fazer isso. Então é muito legal essas histórias, né? E faz parte e é super importante, né? Mas é só para contar isso que eu Sendo queria muito esquecer. legal. Não, a gente passa por essas, né? Na verdade, não, sabe, eu não fiz bem feita a minha faculdade, né? Inclusive, até hoje, eu pago um preço caro, eu tenho grandes sequelas no direito civil, às vezes ali tem um processo, precisa nomear uma sucessão, vem aquela dúvida, que são questões que tu aprende em sala de aula. Não, o Exato. que que eu fazia? Eu levava a faculdade daquele jeito, né? Uhum. Até porque o ambiente também era ainda complicado lá em casa, eu já estava mais velho, já com liberdade, namorada, aquela coisa toda. E na hora da prova eu estudava e passava.
não é difícil, né? Quem Uhum. estiver nos assistindo aqui, que estão estudando ou pretendem fazer direito, a faculdade de direito, terminar uma faculdade de direito é uma empreitada relativamente fácil, né, Ju? Sim, sim, sim. Relativamente fácil. Eu Difícil falo vem depois, né? isso vem Difícil vem depois. depois, Eu né? dava até, desculpa de novo, não queria te interromper, mas só para não esquecer. Não, não. E aí, quando eu vejo, eu comecei a falar isso porque eu ia contar essa outra situação. Quando eu dei aula de graduação, você deu aula em graduação já? Dei. E aí eu via essa galerinha que chegava já mamada. Sim, sim, sim. Eu não Eu tenho. também via. A gente tem que fingir, igual a gente faz com o filho, né? A gente não pode Pior. ter fingir, da moça falar que fazia igual. Mas é verdade, a gente na graduação é muito bom. Se tiver aluno assistindo que está fazendo direito, gente, aproveitem, estudem, mas procurem pegar a essência das coisas, né? A base é muito Isso. importante, né? Aquelas aulas iniciais são muito importantes, porque é a da base que você desconstrói o resto, constrói o resto. Mas continua, vamos lá. Não, mas é isso aí. Eu nunca perdi realmente o fio da meada, assim. Eu sempre me mantive, né? Porque tem que cuidar, né? Podia ter enveredado por outros caminhos. Eu sempre procurei ter responsabilidade. Eu sempre trabalhei na faculdade toda. Eu fiz estágio, não fiquei acho que um mês sem trabalhar, né? Eu trabalhei em vários escritórios. Isso me ajudou muito. Acabei aprovado no exame da ordem já na primeira vez que prestei, porque conhecia já a parte prática muito bem, apesar dessas sequelas, talvez de um curso que não foi, que eu fiz assim de um jeito mais assim, né, não tão presente, faltava, ia só para pegar a presença e saía, esse tipo de coisa, né? E aí, quando eu me formei, eu parei de trabalhar por causa do fim dos estágios, né? E eu estava desempregado, não sabia o que fazer, né? E eu não sabia o que fazer, ainda morava com a minha mãe, eu tinha 24 anos, ainda morava na casa da minha mãe, não tinha saído ainda de casa, e apesar de tudo que contei aqui, né? E aconteceu um fato incrível na minha vida. Fato incrível na minha vida, que foi o seguinte: a minha mãe tinha uma diarista, uma pessoa que trabalhava para ela, tá? De nome Rosane, né? E ela disse assim, ela estava vendo a minha angústia ali, né? E ela disse assim, Alexandre, olha só, lá na minha casa e no meu bairro tem um monte de gente com problema do INSS. Se tu quiser, eu te levo lá. E se tu quiser, de repente, atender lá na minha cozinha, na minha casa, não tem problema nenhum. Olha, eu tenho a impressão que talvez tu consiga montar o teu escritório, até porque o que eu vejo de gente com problema de auxílio-doença, esse tipo de situação. Aí disse pra ela, é mesmo, Rô, né? Eu chamava e chamo ainda, Rô, é mesmo, Rô? Eu digo, é mesmo, não quer ir lá? E eu comecei a ir lá, na casa dela. Não, E Alexandre. aí e olha o que que aconteceu. Ela morava numa região super desfavorecida, que é bem pertinho de onde está meu escritório hoje, né? E eu comecei a ir lá, eu atendia as noites lá. Só que a coisa foi avolumando de uma maneira, porque não parei de ir, eu ia sempre, né? Pelo menos umas 2 ou 3 vezes por semana a gente atendia com hora marcada. A coisa foi crescendo ao ponto que virou um escritório dentro da favela. E tu vê como nada é por acaso, porque aquele Alexandre, que tinha 14 anos, todo cheio de revolta, que ouvia Racionais MCs, e na música dos Racionais MCs ele identificava o que acontecia na casa dele, mesmo ele não fazendo parte daquela classe social do Mano Brown, do Ice Blue, do Ed Rock, do Aham. KLJ, que eram os integrantes do Racionais, né? Aquele Alexandre que ouvia tudo aquilo, que tinha toda aquela revolta, ele estava realizando o maior ativismo de todos. Ele tinha um escritório dentro da favela e estava só defendendo pessoas humildes dentro da favela. Aquilo me realizou tanto que o troço cresceu de tal maneira que nós não dava mais conta. Vinha gente de toda a periferia dentro da casa da Rosane para atender e ali começou o escritório, né? E aí quando Não, essa cresceu, história ficou é muito legal. muito Gente, legal, porque. E mas... aí, eu aluguei uma sala na avenida principal, onde Aham. está próximo da casa da Rosane. E a Rosane saiu da casa da minha mãe e veio trabalhar comigo, trabalha até hoje comigo. Ela é minha Você tá sócia hoje. brincando? E hoje Ela ela é minha trabalha... sócia. Minha sócia. Lindo! Amei essa história, Com, com, Alexandre. Eu não com, sabia. com segunda série do ensino fundamental, ela é minha sócia. Não está em contato social e tal, porque não é Sim. advogada, mas a gente tem vários negócios juntos, a gente faz vários trabalhos. Hoje mesmo eu estava fazendo trabalho em comunidade carente aqui em Porto Alegre com ela.
e tal. E até hoje ela está comigo, hoje ela tem patrimônio, ela comprou sítio, ela comprou coisa. E ela Gente, era uma mulher pobre, de periferia, uma mulher humilde mesmo, diarista da minha mãe, né? É, pegar e e ela tal. teve essa visão, né? Ela foi vamos dizer, um instrumento ali nesse momento para você de te dar esse toque, né? Putz, não, eu Exato. estou impressionada com essa história, muito bonita essa história. Eu sabia, gente, eu sei. Eu falo que esse programa aqui tira cada pérola. Eu acho que eu vou ter que depois compilar tudo, fazer alguma coisa com esse material de alguma forma, porque é muito rico isso, porque são histórias geniais. Essa história é muito bonita. Olha o que você conseguiu e ela fez por você, né? Vocês dois juntos construíram aí uma luz, um lugar de luz. Quer dizer, vocês trouxeram justiça social para essas pessoas, foram instrumentos para essas pessoas, conseguiram trazer prosperidade para a vida de vocês dois, né? Então você tem a sua família, ela tem a dela. Nossa, tô emocionada com essa história, de verdade. É, Muito. não, e bacana, só para te concluir, assim, que ela não só me propiciou me tornar um advogado, foi graças a ela que eu me tornei um advogado, que talvez eu não teria conseguido, ou teria enveredado por um outro caminho, eu pensava na época em concurso público, mas ela me ensinou nesses 19 anos que ela está junto comigo, e continua me ensinando, hoje ela continua me ensinando, né, muitas coisas que, apesar de eu ser aquela pessoa que eu comentei, e tal, com dificuldade, com o pai alcoolista e tudo mais, a gente sabe que não é a mesma coisa do que tu nascer no ambiente. Eu sempre tive essa noção, né? Não é, é que nem esses dias eu chamei o rapaz aqui na minha casa, eu moro no último andar do prédio aqui, tem uma cobertura aqui, né? E aí eu estava conversando sobre a chuva e eu mostrei, olha só, aqui entrou água, que horror a chuva. Aí, doutor, você não tem ideia do que aconteceu na minha casa, né, e tal. Então, assim, apesar de ter a devida dimensão, de que todo esse drama que eu trago aqui, no bom sentido, sem ser dramático, todo esse drama é um drama que uma pessoa de classe média pode passar e tudo mais. Às vezes a gente não tem a empatia, não tem a mesma vivência com uma pessoa que mora em periferia e tudo mais. Então, a Rosane, nesses anos todos, ela me ensinou muita coisa. Ela me ensinou o valor de ser uma pessoa simples, ela me ensinou o valor de comer comida simples, ela me ensinou o valor de vestir roupa simples, ela me ensinou o valor de andar de ônibus, eu ando de ônibus até hoje, sabe? Ela me fiscaliza, ela me cuida nesse aspecto, ela tá sempre junto, sem deixar de curtir as coisas boas. Sem deixar de poder curtir, viajar para a Europa, viajar para os Estados Unidos, eventualmente ter um carro bom. Não Uhum. são coisas incongruentes, mas ela me mostrou o valor das coisas simples de uma maneira. Então eu tenho ela como uma mãe, assim. É Ela é isso que eu uma ia te mãe. perguntar, ela tem que idade? A Rosane vai fazer 60 anos esse ano. Ah, então ela já era uma senhora, uma jovem senhora, vamos dizer assim, segundo os livros de Machado de Assis. 40 anos já é uma jovem senhora. Isso. É, ela tinha mais ou menos a nossa idade, né? Aham, de Mais hoje, ou né? menos assim, era da nossa É uma geração. mulher feita E, e e hoje eu ela é era um uma menino, e eu era um senhora. menino de 24. Eu era um menino de vinte e Ela já quatro e era ela tinha, casada, tinha os filhos dela, essas coisas ou já não? tinha, já tinha. Uma Então pessoa ela levava extremamente todo humilde. para dentro da casa dela, tinha a família dela lá também. Então você atendia na Tinha, cozinha com a família dela ali dentro da casa. ali. Às vezes Gente, dava você tem tiroteio. foto disso? Hã? Tem fotos disso? Tenho. Nossa, Alexandre, Tenho. você devia escrever sobre essa história. Sabia? Por que você Legal, não valeu. escreve Eu sobre penso isso? muito nisso. Escreve, faz um conto, ou um artigo, ou... Nossa, tem aí o Previdenciário que você podia usar essa história, hein? Eu acho. Essa história é muito legal. Eu E acho. o lugar era muito prejudicado. Eu lembro várias vezes o pessoal vendia cocaína do lado, assim. O pessoal Uhum. vendendo droga do lado e nós ali atendendo, pegando negativa de auxílio-doença, que na época era muito bom atuar no benefício por Sim, sim. incapacidade, né? E É. tal. E eu lembro de dar alguns tiroteios, a gente ter que entrar e Uhum. fechava. Às vezes entrava a polícia também, o lugar era um beco, assim, né? Uhum. Mas aquilo, pai, eu me orgulho tanto daquilo. Eu vou ali seguidamente, porque está perto. Hoje Sim. não é mais uma região tão ruim como era antes. Uhum. Evoluiu bastante, mas ainda é uma invasão, né? As pessoas não têm escritura das casas que tem ali. É uma favela, né? Uhum. E me orgulho muito da Rosane, que está junto comigo até hoje. E a gente faz esses trabalhos. Aprendi muito com ela. Ela me ensina muito, me ajuda a ser uma pessoa melhor diariamente. Que bacana. Você lembra quanto tempo durou lá na favela? Ali durou em torno de um ano e Um meio. ano. Aí vocês Um foram ano e para meio. uma outro Para a lugar. sala.
Tá. E daí? Daí você prossegue, começa essa coisa do previdenciário no trabalho, na advocacia, e aí você, sendo um cara que gosta de estudar, de ler, decidiu se especializar, decidiu fazer pós, mestrado, e aí foi perseguindo essa carreira acadêmica. Como que foi para você a carreira acadêmica? Para você chegar a virar um professor? Porque advogar, começou a advogar porque precisava de trabalho, acabou pegando um nicho, né, e teve esse encaminhamento. Por que que você resolveu ser professor? Foi por acaso? Como é que aconteceu para você? Essa influência dos livros, essa influência da cultura dentro da minha casa, eu acho que aí contou bastante, né? Hum, A gente em terapia às vezes reflete, talvez chegue a outras conclusões. Já cheguei a pensar que talvez fosse para dar uma resposta ao meu pai, não sei, né? Vai hum, saber, né? A gente nunca sabe. Mas de fato eu sempre gostei. Eu quando estava na universidade eu já tinha vontade de ser professor, tinha vontade de ser palestrante, uma pessoa, eu tinha vontade de ser uma pessoa que influenciava outras pessoas, né? hum, Eu acho que é uma coisa que eu sempre gostei, assim. Então, quando eu terminei a faculdade, eu já ingressei numa especialização aqui em Porto Alegre em Direito Público, e aí, depois que eu concluí essa especialização, eu queria fazer um mestrado e eu queria tentar fazer uma experiência diferente, né? E aí, o que que aconteceu? Eu fiquei buscando, descobri que existia a PUC São Paulo, descobri a existência do professor Wagner Balera, professor Miguel Horvati Júnior, professores lá da PUC de São Paulo. Na época não tinha muito, não se falava muito de direito previdenciário, isso era 2007, 2008, a nível de pós-graduação, de uma forma tão especializada como era a PUC de São Paulo, até que abriu, essa é uma outra história bem legal também, eu nunca falei, até que eu abri uma seleção lá na PUC, eu me inscrevi, né? Eu ganhava R$ 1.000 por mês no aham, escritório, né? uhum. O mestrado custava 4, só o É, mestrado. Em São Paulo, eu morava em Porto Alegre, né? E aí eu abri a seleção, né? Eu me inscrevi e aí fiz na verdade, apresentei os documentos e aí tinha um dia que tinha que fazer uma prova e tinha que fazer uma entrevista com o professor Wagner, tá. né? E aí o que que eu fiz? Escondido de todo mundo, não era caro viajar na época, aquele ano estava barato, tinha um voo da Oceanair na época. Tinha a Oceanair e a Webjet, que eram duas companhias de custo baixo na época. Eu lembro que na época, isso em 2008, custava R$ 150 para ir a São Paulo e R$ 150 para voltar, o que talvez hoje representasse uns R$ 700, R$ 800, o que é barato para hoje também. Se for Uhum. ver, né? Hoje a ponte É, aérea está muito mais tá cara, muito né? caro, é. Eu fui a São Paulo, paguei, tinha uma reserva guardada, fiz a prova, passei e fiz a entrevista no outro dia. Fiquei no hotelzinho ali perto da PUC. No outro dia fiz a entrevista com o professor Wagner. Eu lembro que ele tinha perdido a chave da sala, a gente não conseguiu entrar na sala. Ele, não, eu vou te entrevistar aqui mesmo. A gente sentou na escada, na escada. E ele disse Legal. assim: Olha, eu gostei muito da tua proposta. O Sul sempre tem grandes juristas. Tu sabe que tal pessoa já estudou aqui comigo, tal pessoa já estudou. Eu sei, professor. Eu sei, tá. O meu grande questão aqui é saber se tu vai conseguir ter o comprometimento com o curso. Tu não pode faltar, né? Tu pode faltar no máximo 2 aulas. Tu vai conseguir, tu vai morar aqui em São Paulo. E aí eu falei, professor, não, eu vou fazer um esforço para vir. O senhor pode contar comigo. Se o senhor me der uma oportunidade aqui, eu vou fazer um esforço para vir e vou vir, né? E aí voltei a Porto Alegre, e aí saiu o resultado e eu fui selecionado. Aí foi um Legal. pavor, né? Como é que eu vou Como é que fazer, vai né? fazer agora para Como é que eu pagar vou tudo fazer? isso? Mas eu consegui fazer, eu fiz A alguns gente consegue. empréstimos, É, a gente consegue. a E gente fui consegue. fazendo, fui indo e voltando. E São Paulo também, só para mim concluir esse momento, porque eu acho que já que a minha trajetória me parece que passa muito por essa questão. São Paulo eu também tive a oportunidade de reviver um pouco esse contexto da casa da Rosane, por exemplo, assim. Hum, Eu ia a São Paulo com R$ 30 no bolso. Se eu tropeçasse e batesse o nariz, eu não ia conseguir voltar a Porto Alegre. Eu fiz com uhum, muito pouco dinheiro. Era uhum, muito difícil. Eu tinha colegas assim com muito dinheiro, que uhum. ficavam em hotéis 5 estrelas, Transamérica, tinha um hotel Transamérica do lado da PUC ali. E eu fiquei muito em motel em São Paulo. Eu fiquei muito nos hotelzinhos ali do viaduto, que tinha ali perto da PUC. Pagava R$ 15 a diária, R$ 10 a diária, né? E tal. E ali eu fui, né? Conhecer esse lado também, esse lado B de São Paulo, eu conheci muito bem, né?
E também andei muito em São Paulo, andei de trem, andei de metrô, eu tinha essa ânsia de também conhecer esse outro lado, né? E andei por tudo lá em São Paulo, assim, mesmo porque eu acabava indo domingo e voltava na quarta-feira, e a aula era só segunda de manhã, às vezes segunda à noite também, ou terça à noite, então durante o dia eu aproveitava também para ir desvendando, fui fazendo vários contatos em São Paulo, e a ponto que a primeira aula que eu dei na minha vida foi em São Paulo. Eu pedi um professor Wagner se ele me conseguiu uma oportunidade para me dar uma aula, e ele me abriu uma oportunidade de dar uma aula de BPC na Escola Paulista de Direito, que fica na Liberdade, São Paulo. Foi um desafio enorme, assim, né? Imagino, Foi um imagino. desafio enorme. Então foi uma experiência muito legal também. Puxa, que bacana, Alexandre. Você sabe que essas experiências assim, você falou assim, mas a gente consegue. A gente consegue. Quando você coloca uma meta, eu não sei o que que acontece, parece que abre um portal assim, não é? Você deve ter várias situações semelhantes, eu também. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Você dá o primeiro passo e aí vai, engata a primeira, engata a primeira para quem é mais antigo, gente, que hoje em dia quase nenhum gargalo é Você de sabe mais o que que é isso, né? não que denuncia a idade. Mas você vai, pisa no acelerador e vai, né? E você vai. E parece que abre um portal e as coisas vão. Vai indo, um obstáculo impressionante. Tudo eu acredito muito na energia da vontade com o pensamento e no propósito de você superar essas dificuldades. A não ser guardadas algumas proporções, né? Situações extremas, né? Que eu gosto sempre de frisar isso. O mérito vem através do esforço, mas não é para todo mundo que tem a mesma condição, chance de chegar, né? São situações muito excepcionais quando uma pessoa sai de uma extrema miséria, uma extrema pobreza para conseguir esse tipo de situação, né? Mesmo pagando R$ 15, às vezes nem os R$ 15 ele teria para pagar um hotel. Mas a gente Perfeito. sabe que dentro de um nível de médio, né, de uma situação mediana, sim, a vontade e o propósito, o desejo, ele é muito forte dentro da gente. Eu acho que é por isso que eu gosto sempre de ser alegre, apesar. E não é uma alegria. Claro, todo mundo fica triste, tem meus momentos de tristeza, todo mundo. Mas eu gosto muito de levantar a peteca mesmo, sabe? Assim, levantar a poeira e vamos que vamos. Hoje é mais um dia, a gente vai superar. Se permita ficar triste por algum fracasso. Eu gosto muito de falar isso para os jovens que acham que, mas eu não vou conseguir, mas eu não vou saber fazer isso, isso é muito difícil. Se você ficar falando isso, vai ser difícil mesmo, porque a palavra, de fato, tem um poder, você introjeta dentro de você fala, reverbera tudo isso para dentro de você, que é a gente que está ouvindo, né? Então você tem que falar o contrário, eu vou conseguir. Eu vou superar. Eu vou fazer o mestrado? Vou fazer o mestrado. Eu quero fazer o doutorado? Vou fazer o doutorado. Eu quero ser um advogado próspero? Vai ser próspero. Agora, não pode ser só esse o foco, né, Alexandre? Porque o foco não pode ser o resultado final do financeiro apenas, na minha visão. Porque se você não aproveitar esse caminho dessas relações, aproveitar essa estrada dessas pessoas que você conhece, porque olha que coisa mais rica o que você acabou de contar. Quando você faz essa percepção do que é morar ou ter que viver, melhor dizendo, dentro de lugares não tão salubres, né, do ponto de vista mediano, você consegue, numa petição ou dentro de um requerimento administrativo, transportar uma situação de uma maneira mais real do que é o fato do cliente. Diferente quando a gente nunca tem um comparativo, fica tudo na matéria do achismo, ou você vai ter que realmente ver uma foto ou algo. Mesmo o cliente te reportando uma situação, não vai ser a mesma coisa se você não tiver passado por aquilo, quando você passou de fato por aquela experiência. Então, a sua história, a sua narrativa, ela vai ser mais robusta de realidade, né? Então, isso tudo engrandece o trabalho da gente. O advogado, eu acho que ele tem que ter todas essas experiências, sim, principalmente na nossa área, né?
Sem dúvida, e bacana a gente conversando, estava pensando também numa outra coisa, né? Como com o avançar da vida a gente vai, né, reconhecendo essas coisas também, né? Talvez num primeiro momento às vezes não seja tão fácil. A gente tende a esconder algumas coisas das sete chaves, né? E é Uhum, justamente isso que às vezes faz a gente parecer para os outros uma coisa diferente, às vezes, do que a gente é dentro. Isso não é falsidade, né? Falsidade é outra coisa, né? Ser uhum, falso é uma coisa completamente diferente. Mas não raras vezes a gente tem determinadas pessoas que a gente tem um primeiro contato, segundo contato, pela compreensão física, pela forma como a pessoa se fala e tal, a gente imagina uma coisa, mas quando a gente consegue acessar essa pessoa de uma maneira diferente, a gente começa a ver, né, que essa pessoa tem outras coisas também dentro dela. E como é importante a gente também colocando isso para fora. Eu acho que hoje eu estou conseguindo mais, quando eu digo hoje, assim, de talvez de uns 5, 10 anos para cá, eu estou conseguindo mais utilizar tudo isso que eu contei aqui hoje como ferramenta de trabalho, sabe? Como instrumento de força, como instrumento de. E acho que estou muito distante ainda do ideal. uhum. Né? Acho que estou muito distante do ideal, acho que é uma construção com o tempo, com a autoestima, com as conquistas que a gente vai tendo, porque quando não se tem nada é muito difícil, a gente se acha um inútil, né? A gente não se dá valor, né? Mas quando a gente vai começando a conquistar e a gente vê que a gente pode conquistar as coisas, é bacana a gente aproveitar e tentar, dentro do possível, deixar fluir, né? Que nem um instrumento de sopro, aquela coisa tem que vir perfeita para a nota musical sair perfeita. Talvez nunca vai sair perfeita, porque também ficar buscando a perfeição também não adianta, né? Porque não existe a perfeição. É, Mas acho que reconhecer essas carências, essas dificuldades é muito importante também, para a é, gente colocar a nossa história de vida. Eu acho que na advocacia, na área social, é muito importante. é Para a sim. gente não perder a sensibilidade, achar que todo mundo é vagabundo, achar que todo mundo não quer trabalhar, achar que É. aquela ali é uma região onde ninguém trabalha, né? Eu sou de Caxias do Sul e o ano passado nós tivemos um vereador em Caxias que usou a tribuna na Câmara de Vereadores para falar mal das pessoas da Bahia, né? Uhum, eu Região, lembro. região do teu Saiu, pai, do meu pai, né? exatamente. É. Tem Então, quer família dizer, lá ainda, parente. então, esse tipo de coisa. E eu acrescentaria, sabe, um pouco isso também. Eu fui também vendo muito isso, porque eu via muito isso em Caxias também, esses Uhum, preconceitos, esse tipo de coisa que não combinam. A gente tem que tentar ficar distante disso, né? Mesmo que as coisas pareçam de certa forma, nem sempre elas são, e eu não posso generalizar, né? é, é, Eu acho que tem baiano que gosta de música, que talvez fique tocando instrumento o dia inteiro. Tem baiano que gosta de trabalhar. Eu conheço gente em é, Caxias que gosta de música e fica tocando música todo dia. E eu conheço gente que gosta de trabalhar o dia todo. Acho é. que a generalização ela não ajuda em nada, né? Nunca é inteligente, né? A gente generalizar. E como é que eu quero perguntar sobre a música para você? Porque você toca instrumento, né? Que instrumentos que você toca? Eu sei que o sax é um. Você toca O mais algum? trompete, Ah, o trompete. 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 Você toca Isso. mais algum instrumento ou não? Eu Além. toco violão, toco cavaquinho, Olha, né? Meus, acho que você tocou no ano passado, no congresso, você estava tocando com o Gustavo Verão. no verão, eu toco pandeiro também, toco percussão, eu gosto muito de samba e tal. Então eu toco trompete, toco violão, toco cavaquinho, mas assim, só para brincar, eu não consigo me aprofundar muito assim, mais é para fazer um barulho mesmo. Aham. E você começou muito cedo fazendo isso? Dentro de casa mesmo? Foi Sim, eu fazia família? aula já de música quando guri, Ah, sempre gostei assim, e sempre gostei de estudar música. Depois veio o cavaquinho, eu gostava, eu tive grupo de samba, a gente tocava de vez em quando. E o trompete eu toco no carnaval aqui em Porto Alegre, às vezes. Eu toco, bacana. né? Eu Olha. toco num bloco, eu toco num bloco aqui em Porto Alegre, que se chama Bloco da Laje, que é um Hum, bloco de diversidade aham, sexual, diversidade racial, étnica. É um bloco que trabalha justamente a questão da diversidade, né? Então é um bloco muito legal. Ele tem a uhum, saída sempre em fevereiro, e aí eu sempre que posso eu ensaio e toco com eles ali. É uma experiência muito legal. bacana. Bom, a gente tem muita coisa para falar, mas deixa eu perguntar aqui para você agora, a parte de você como pai, como marido, companheiro, né, da Paula. Eu contando aqui para os nossos ouvintes, telespectadores,
nossa audiência, lá no congresso eu cheguei na Paula e falei, olha, eu adoro teu marido, viu? Olha, eu não tô dando em cima dele, eu acho que eu já tinha tomado uma gin tônica. Falei, mas eu não tô dando em cima dele, mas eu gosto muito dele. Porque eu falei, eu brinco, né? Porque vocês, eu falei para você e falei para os outros meninos, né? Que vocês têm assim essa energia tão legal, tão bacana de compartilhar. Vocês são professores, estão aí nas redes, estão aí né, fazendo o trabalho de vocês, né? E pessoalmente vocês também são muito bacanas e a gente acaba criando afetos, né? E é tão bom a gente, eu particularmente sou muito feliz de ver que eu encontro colegas assim em várias cidades, estados e a gente cria um afeto por você de verdade, genuíno, de admiração, de respeito, de gratidão por tanto, né? Eu tenho, acho que eu tenho quase todos os seus livros aqui. Comprei Que o último da legal. revisão administrativa. Quando eu te conheci a primeira vez, você veio para um evento aqui em Campo Grande, né? Lá em 2017. E depois você veio fazer um curso de planejamento previdenciário. E na Exatamente. época, ninguém fazia planejamento previdenciário aqui. Eu acho que eu era, na época, eu acho que eu era a única ainda que fazia. E eu vejo que de lá para cá as coisas, né, se emanciparam, reverberou de uma maneira que todo mundo tem acesso, mas ainda assim tem muita gente que precisa dessa informação mais qualificada, porque a gente também tem que tomar muito cuidado com a informação que chega. A informação ela é acessível para todos, mas que tipo de informação que a gente quer? Isso também está no direito previdenciário, né, Alexandre? Então, eu queria que você, fazendo essa ponte do que eu falei, que eu misturei vários assuntos aqui, levando isso para você como pai dos seus filhos. Você tem um casal, né? Porque você Isso. tem essas experiências, tem o seu casamento com a Paula, que ela também é sua sócia, né? Sim, minha sócia. É sua sócia, e você trabalha junto com ela, você tem os seus filhos. Como é que você faz para estabelecer essa rotina e tentando. Porque a gente vê que você é presente, a gente vê que você não pega tudo também pela frente, a gente percebe. Uma vez a gente conversou sobre isso, uma vez, eu lembro muito bem, que foi o dia que você me chamou o Paulo Miklos e eu consegui tirar Aham. uma foto com o Paulo. Mas fala aí, que já falei de. Claro, posso falar. Na verdade, antes de falar sobre a relação com os filhos, bacana tu falar daquele encontro com a Paula, né? A gente tem que combinar um encontro para a gente bater um papo. Eu gostaria de te apresentar, porque aquela ocasião ficou muito complicada. Além da música alta, né? Eu não Aconteceu um fenômeno ali naquele momento que chegou uma pessoa ali naquele momento que nós não vimos há muito tempo, que era a Tanara e o Emerson, né? São grandes amigos aqui de Bagé. E aí a Tanara estava no ouvido da Paula ali, tu chegou, ela acabou não conseguindo te dar atenção, ficou meio nem bagunçada a prestei coisa. atenção, na verdade, nem lembrava desse fato. Mas a gente tem que combinar uma hora que você vier aqui para o Sul também, ou até em São Lá- Paulo, algum lugar que a Aham, gente se encontrar no congresso mesmo do sim. IBDP, né? Mas, enfim, né? Na verdade, o que que com a relação com as crianças, assim, né? Eu até a pandemia eu era um, depois da pandemia eu me tornei outro. Eu tenho que te confessar isso, né? Hum, Porque eu saía muito até a pandemia, né? Muito. De 2012, na verdade, de 2009, quando eu comecei a fazer o mestrado, uhum. até 2020, quando começa a pandemia, eu era uma pessoa que talvez não era tão presente, né? Mas também o momento me auxiliou porque as crianças eram pequenas ainda, eram bebês, então é um momento assim mais fácil também para o pai se ausentar, né? Precisa do pai, claro, igual, mas depois as coisas a gente vai vendo que ficam mais difíceis, né? Eu já vinha em 2018, 2019 um pouco satisfeito com as minhas saídas. Só que a gente acaba se envolvendo e é difícil muitas vezes, porque tu começa a atender ali um curso de especialização, a gente convida para outro ano, a gente convida para outro ano, aí tu vai dizer que não vai mais, parece que, além de ser sempre difícil a gente abdicar das coisas, que a gente custa tanto, luta tanto para a gente conquistar, a gente tem dificuldade de renunciar de coisas que a gente lutou muito para conquistar, e eu lutei muito por todos esses espaços, né? Depois tem também os locais que tu deixa de atender, as pessoas vão questionar o que está acontecendo e
tal. Eu já vinha, de certa forma, tentando limitar e organizar um pouquinho mais, mas a pandemia veio, calhou muito bem, porque ali suspendeu tudo, né? A gente começou a trabalhar por videoconferência. Veio o G4 virtual, antes a gente tinha o G4 presencial, ali veio a área G4, que é uma plataforma, e eu comecei a dar muita aula por vídeo, participar de palestras por vídeo, e depois que as coisas foram voltando, eu tentei dosar um pouquinho melhor para não sair tanto, mas também não deixar de, não abandonar, porque eu gosto de estar presente, gosto de estar nos eventos, gosto de dar aula, gosto de viajar também, adoro quando vem um convite, né? Uma vez o Augusto me convidou para ir para Macapá, foi a coisa mais fantástica, adoro ir para lugares também pelos lugares, é uma oportunidade de a gente conhecer o Brasil, né, indo dar um curso, né? Então isso facilita bastante lugares que talvez a gente não iria se não fosse o curso, né? É. Então mas depois da pandemia eu consegui conciliar mais. Eu me considero um pai bastante presente, eu procuro estar presente todos os dias em casa, eu levo na escola, né? Eu participo. Hoje mesmo a minha filha tinha aula de música antes do nosso encontro aqui, por isso que eu estava um pouquinho atrasado. Eu fui levar ela na aula de piano, que ela começou a fazer agora, né? Eu dei um piano para ela, um teclado para ela de presente ano passado. Eu tento, dentro do possível, ser bem presente, estar presente, educar, falar, né? Ajuda a fazer os temas, banho. Tenho conseguido. Eu acho que de 2020 para cá eu tenho conseguido. A pandemia nesse aspecto me ajudou Aham. muito, Qual que é a né? E idade eu que eles tenho estão? a Maria Eduarda tem 8 anos e o Aham. Matheus tem 12. Ah, tá. O Matheus tem 12. O Matheus já está já na adolescência, já está começando a ter as reuniões dançantes, já está Aham. saindo, tem temas difíceis, provas Ah, difíceis. é, já. Não é fácil, né? Não é Não. fácil. Não é fácil. Se pai e mãe não estão junto, acaba muitas vezes não funcionando. Mas, claro, às vezes não tem o pai, às vezes não tem a mãe, né? Tem que se virar como dá, né? E eu tento, dentro do possível, fazer o meu melhor aí, né? Mas é uma relação muito boa, eu sou muito feliz com É. os meus filhos. Não, e aí, assim, e essa questão que eu te perguntei de trabalhar com eles esses aspectos, né, do que você vivencia lá fora, do que você entende do justiça social, você busca provavelmente introduzir isso em casa, né? Eu vejo que às vezes uma vez você colocou a sua filha para ler alguma coisa, não me lembro o que que era, mas eu acho que você colocou alguma coisa no Instagram dela, assim. E como é que você trabalha isso em casa? Eu acho que deve ser meio que natural, né, para você. Deve ser meio automático. Eu particularmente acho, pelo menos, né, é difícil, né, eu falar de mim mesmo nesse aspecto, mas eu procuro educá-los de uma forma bastante, digamos assim, que palavra eu poderia utilizar aqui? De uma forma bastante ativista. Eu Hum, ia falar radical, mas talvez não ia calhar tão bem, bastante ativista. hum, Então, assim, o lápis cor da pele não é o cor salmão. Não, hum, não. Tem milhões de peles, né? Eu uhum, falo esse exemplo porque aconteceu. Eu nunca me esqueço, minha filha estava no segundo ano, né? Ela chegou em casa e eu estava sentado, ela, pai, me alcança o lápis cor de pele. Fiquei pensando assim, uhum, nunca tinha ouvido essa expressão, né? Aí eu disse assim, mas qual é o lápis cor de pele, filha? Não sei. Aí ela pegou o salmão. Esse aqui, pai, é o lápis cor de pele. uhum. Aí eu parei para pensar, conversei com a Paula na ocasião, né? E disse assim, eu acho que a gente tem que conversar com ela, né? E olha só como são as coisas, né? A professora era negra, né? A Coisa, professora era né? negra, né? É porque fica tão no automático, né? Se a gente... Isso é tão importante que você está falando, porque eu também tenho o mesmo cuidado. é, a- Porque a- você porque não faz essa interlocução, passa e fica, nunca mais volta. não volta. Esse é o racismo estrutural, né? Exato, Esse exato. é o racismo estrutural. O racismo estrutural, a gente nunca vai conseguir romper ele denunciando na polícia ou denunciando em redes sociais ou coisa e tal. O racismo estrutural é uma coisa que a gente tem que mudar a estrutura. Para mudar a Exato. estrutura, tem que mudar a base, tem que mudar as crianças, né? Então, eu fui na escola, eu conversei com a escola e Uhum, estavam educando minha filha dizendo que o lápis cor da pele é a cor da pele salmão dela, né? A pelezinha dela, mas não é. Tem uhum. milhões de peles, né? Inclusive, tem uma edição da Faber-Castell que é cor de pele, Eu tem ia todas as falar isso, cores. tem. O meu filho, eu comprei para o meu filho.
Ele tem todas as coresinhas, assim, né? Vários tons de pele. E aí a gente, eu lembro que a gente usava, na minha geração, usava essa expressão, lápis cor de pele. E aí fica tão Sim, automático que eu tive que aprender a parar de falar isso. E é o que eu sempre digo. Quando a gente ouve colegas, às vezes dentro do direito, eu acho tão inadmissível. Eu não consigo conceber alguém que está no direito, que estuda direito e que está dentro do direito previdenciário não conseguir entender o que significa você modificar esse tipo de fala. Porque dá a impressão, e é por isso que eu reforço que entender as origens, entender o começo, entender a base é fundamental. Como que você muda um futuro? Você projeta futuro ou faz planos de futuro olhando para o passado. O planejamento previdenciário não é assim? A gente não tem que olhar para o é, passado? Dá até para corrigir algumas coisas do passado, algumas lacunas, fazer uma contribuição em atraso, pagar complemento, mas você não vai conseguir mudar muita coisa dele, mas você pode oportunizar daqui para frente uma nova trajetória, se der tempo ainda, no caso, para uma aposentadoria, né? Então, eu vejo que se as pessoas não conseguirem modificar esse tipo de fala, e tem que ser na infância, porque a gente vai acabar repetindo, 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 repetindo. Você viu que agora foi aquele livro O Avesso da Pele, teve uma celeuma lá, acho que foi no Rio Grande do sim. Sul, foi no Rio É Grande do Sul. aqui no Rio Grande do Sul, isso. Foi no Rio Grande do Do Sul, Jefferson, do do Jefferson Jefferson Tenório. Tenório. Eu não li o livro ainda. Eu também não li o livro, e eu tô com ele na minha estante para ler, que ele estava na minha lista, e agora que eu vou ler, agora eu vou, me coloquei para ler mesmo. Então, guardadas as devidas proporções, assim, não dá para contar o fato, mas o que a gente tem que tirar de tudo isso? A gente precisa ensinar essa galerinha, essa turma, Tem, tem. né? Isso, e aí tem que ser dentro da família mesmo, né? Pai e mãe, e a É, escola e tem são que ser situações. colaboradora. Situações, são os problemas estruturais, né? Recentemente aqui em casa, também no grupo de WhatsApp aqui do prédio, um vizinho pegou e colocou assim: pessoal, queria pedir por gentileza que parem de dar comida na porta para pedintes, aqui na frente para pedintes, para que a gente possa reduzir o número de assaltos que tem ocorrido aqui na região, né? Bom, eu nunca fui assaltado por um pedinte. E eu É. dialogo sempre com o pedinte, sempre, sempre, troco experiência e tal. Pelo contrário, um dia eu estava subindo aqui a minha rua, minha carteira caiu, ele veio atrás de mim e me devolveu a carteira, né? Então, esse é um ponto importante, assim. E aí eu peguei, aproveitei aquela oportunidade e mostrei para eles, olha, não é o pedinte que vai roubar necessariamente, né? Se tu Uhum. trabalha com isso, tu vê, a gente trabalha com direito previdenciário, lida com esse tipo de gente, isso é um soco na barriga, né? Não dá para julgar dessa forma. Não dá para julgar Exato. dessa forma, porque a gente sabe que ocorrem crimes em todas as esferas e não tem necessariamente relação com a pessoa que mora na rua, né? Pelo contrário, normalmente não é a pessoa que mora na rua, que vem aqui armado, com fuzil, com metralhadora, ou bota a roupa da companhia elétrica e toca o interfone dizendo que quer trocar a fiação e aí vai te assaltar, né? Não Esses são aí essas são pessoas. especializados, essas pessoas que fazem isso são especializados nessa arte ou nessa profissão de roubos e furtos. Na verdade, eles estão ali preparados. A pessoa que consegue colocar uma roupa, se fingir de rede de energia, de qualquer outra coisa, ele está muito preparado. Ele já estudou que hora que você entra, ele já pesquisou você. E agora a gente tem pior, né? A gente tem isso nas redes, os golpes estão cada vez mais articulados. Então, é ainda um preconceito muito grande. E, em geral, essas pessoas são negras, pardas, né? Elas não são branquinhas, né? E Não, e é muito legal isso que tu falou antes, Júlio, no sentido de eles serem crianças, porque depois tu começa a colher os frutos, né? Eu não raras vezes eu vejo os meus filhos darem um comentário assim, que está alinhado com aquilo que tu passou, né? E aí é muito bom, é uma coisa que ninguém vai tirar deles. Isso é uma coisa que vai ficar com eles pro resto da vida. Entender o que que é um refugiado, entender o que que é uma pessoa de rua, entender o que que é essa questão racial toda envolvida, né? Tá num ambiente que só tem branco, né? E por que que só tem branco, por que que não tem negro, se a maioria é negra, né? E uhum, não só negros também, outras etnias e tal. sim, Então eu procuro, dentro do possível, praticar isso
Uhum. e acho muito importante. Não tenho vergonha disso. Tem pessoas que têm vergonha, não pode falar, isso é bobagem, isso é mimimi. Para mim não é mimimi, eu vou Uhum. tentar fazer o meu melhor, né? Eu É mais concordo ou com menos você. isso aí. Eu concordo com você. E assim, para encerrar essa parte para a próxima, eu vou lembrar que quando a gente estava voltando a gente estava num congresso em São Paulo, que aí a gente sentou num restaurante, todo mundo lá sentado, conversando, nós batemos um papo, você viu o Paulo Miklos, eu fiquei com vergonha, você me chamou. No caminho de volta para o hotel, nós pegamos todos o mesmo táxi ou Uber, e você sentou à frente com o Uber, eu atrás e mais umas três moças que a gente conheceu ali, jovens assim. E eu acho que eu estava numa fase muito revolts, que o motorista do Uber, não sei se você vai lembrar disso, o motorista do Uber Lembro. começou a fazer toda uma tese, praticamente uma tese de doutorado dele ali, que as mulheres realmente elas são submissas, eu acho que era algo nesse sentido, elas devem ser submissas e seriam inferiores ao homem, porque é a natureza que foi da criação, que isso se mostra desde a época dos primórdios, e começou a falar, e falou bastante, né? Depois que ele terminou de falar, quando eu queria falar, ele tentou me interromper, aí eu meio que apaguei um pouco, talvez você se lembre melhor. Ele tentou me interromper e você falou: não, agora você vai ouvir ela falar. Aí eu falei: agora é minha deixa. Aí eu peguei e eu nem lembro o que eu falei, porque às vezes baixa um santo, sabe? E eu tava Sim. muito brava, eu fiquei muito brava. E mas eu falei tanto, 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 e eu falei assim: eu tava atrás dele, Alexandre, eu lembro muito bem que eu batia no banco dele assim: não, 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 não. Agora você vai me ouvir, porque a gente ficou aqui até agora ouvindo o seu discurso. Agora você me ouve. E aí eu falei porque você também deu. Veja só a importância de um homem não machista que auxiliou, né, esse momento ali. Porque talvez se fosse um outro homem que não tivesse esse entendimento, e eu sempre friso isso, ele falaria o quê? Para, Ju, para, não fala nada não, né? Não, fica quieta, você fica arrumando confusão. Que eu já passei por situações como essa várias vezes. A pessoa falar para mim, fica quieta, você está arrumando confusão. Não, você fez o quê? Você fez um segura no rapaz do lado, no mesmo pé de igualdade ali com ele, que vocês dois estavam na frente. Falou assim, agora ela está falando. Ela falou: você entendeu o que ela falou? Você entendeu por que que é assim? E aí você refrisava aquilo que eu tinha dito para ele. E ele calou, ouviu, e ainda no final, na hora de ir embora, ele me deu o cartão dele e falou assim: olha, me manda para mim o seu WhatsApp. Eu não sei se ele estava me paquerando. Manda um oi, porque eu gostei das coisas que você falou. Eu vou refletir. Eu não sei se eu te contei isso no final. Ele fez, Não, ele não. deu o cartão dele para eu mandar para ele alguma coisa que ele queria pensar no assunto. Enfim, então isso tudo é quando a gente usa desses momentos para transformar, sabe? E eu gosto muito de ouvir papo de motorista de Uber e de táxi, sabe? Porque eles refletem muito esse reflexo da sociedade, né? O que chega ali. Então, aquele dia para mim foi muito bacana, e ali eu vi, falei: rapaz, no final até me toca aquilo, Jane, te devo duas, né? Não, eu lembro Aquela bem daquela noite. ocasião. Foi muito bacana, foi muito bacana. Mas vamos lá para o nosso bate-bola prévio agora. Bate-bola prévio é o seguinte: eu vou te fazer passar algumas expressões que são do direito previdenciário, conhecidas, e eu quero que você faça essa relação para a sua vida pessoal, tá? São quatro expressões e algumas outras que não são do previdenciário que você vai me responder. A primeira expressão que você conhece muito bem, você que é um cara que já escreveu sobre a reafirmação da DER, né? A gente fala da DIB na DER. Então, para quem está ouvindo a primeira vez aqui, não é da área do direito previdenciário, a DIB na DER, em tese, na grande maioria das vezes, ela é muito mais vantajosa, tanto para o segurado como para o advogado, porque a gente tem os efeitos financeiros que vão refletir desde a DER, então isso vai trazer um retorno mais interessante, né? Na grande maioria das vezes, quando o melhor benefício para ele não seja numa reafirmação da DER ou algo parecido. Bom,
O que que é para a sua vida pessoal, ou pode ser até algo que você ainda projete, pode ser um sonho, que seria para você essa vantagem de uma Dib Nader? Eu acho que estaria orbitando em torno da ideia da integridade, né? Da integridade. Eu acho que a Dib Nader, para mim, é procurar ser uma pessoa íntegra, né? Não esquecer o início, não esquecer o passado, não esquecer as coisas, aprender com o passado, aprender com os erros do passado, mas ser uma pessoa íntegra, não querendo ser mais do que as outras pessoas, não mentir, procurar não exagerar, não ser algo diferente do que se é, procurar ser uma pessoa fiel aos seus valores, talvez aí, acima de tudo, ser uma pessoa fiel aos seus valores, que não é fácil, a gente pensa que é fácil, mas não é fácil, porque nós estávamos falando agora há pouco quanto nós nos encapsulamos dentro das nossas histórias, porque temos medo da reprovação, temos medo, né, do que os outros vão falar, e acima de tudo da rejeição, que é o grande medo da humanidade e do ser humano, né? Então, até evoluindo do que falei agora, te respondendo, eu acho que a Dib Nader, não, a Der Nadib seria ou a Dib Nader? Dib Nader, o correto seria Der na Dib, né? Não sei. Mas, Tá, mas entendi. assim, o nome, Eu- a expressão que a gente fala é Dib Nader, né? A Dib Nader. Perfeito. A integridade, eu acho. Acho que procurar realmente ser aquilo que se é, né? Ser o que se é. O Nietzsche dizia, né? Acho que era o Nietzsche, torne-te quem tu és, né? Torne-te quem tu és, um grande desafio, né? Para todos nós, sem dúvida, né? Não podemos ser hipócritas para todos nós, esse é um grande desafio. Ser quem a gente é, e eu acho que talvez eu tenho muita vontade de seguir em frente, acelerando e tentando realizar na minha profissão, já que nós estamos falando de trabalho aqui, basicamente, né? Tentar realizar na minha profissão todos esses anseios aí que eu trago lá do passado, todas essas vontades que eu sinto que eu ainda não os realizei completamente. Longe disso, acho que tem muito a realizar. Ai, mas tem chão ainda, você tá novo. Mas que Deus assim queira, né? Vai. Para ser, né? É. Eu falo que eu vou viver até os 94 anos, Alexandre. Já coloquei essa data aí, nem sei da onde que eu tirei esse número, mas Então, eu falo 94. Olha, a outra expressão é RMI no teto. Vamos fazer só uma diferença. A Dib Nader não tem teto, não tem limite, em tese, né? De valores. A RMI no teto tem um teto, né? Que é o teto da Previdência, o teto do momento, tal. Então, essa é a diferença para você fazer só uma correlação, para que não achar que é a mesma coisa. Porque o que, que é o limite para você ali? O que, que seria essa RMI no teto? eu acho que talvez a RMI no teto ela é importante, porque a gente sabe que o benefício vai perdendo valor com o passar do tempo. Então, talvez nós tenhamos que dar tudo da gente sempre, principalmente quando a gente está começando, quando a gente está iniciando, né? Não perder, eu acho que não perder nunca esse ímpeto de fazer o melhor, de realizar grandes coisas, né? Na advocacia, na profissão e também na vida pessoal, porque a gente sabe que a MR, a mensalidade reajustada, né? A evolução da RMI nos benefícios que vão sendo atualizados todos os Hum, anos, eles vão perdendo valor naturalmente. Então, se a gente puder trabalhar com uma RMI no valor mais elevado, a gente pode ter aí um contínuo bem interessante. é. Ninguém tinha feito essa resposta assim, gostei. Ficou legal É? a resposta. Agora eu quero que você me fale aqui bom, o nosso site do INSS, o meu INSS, né, ele tem momentos que a gente passou por 2019, foi difícil pra caramba, porque vivia saindo, o sistema se ajustando, teve um momento que a gente não podia mais fazer ajuste de quinis e nada, acerto de quinis. Eu lembro que uma hora trava, cai, você está lá fazendo um trabalho, aí, puf, você não consegue acessar, você vai atender o cliente, aí não baixa o quinis. Quando que, para o Alexandre, o Xande, o seu INSS trava? Quando que o meu INSS trava? Deixa eu só pensar um pouco aqui.
Quando que o meu INSS trava? Quando que o meu INSS trava? Eu sei quando o meu INSS trava. O meu INSS trava quando eu perco o controle da minha rotina. Eu perco o controle das minhas coisas, o que não é difícil de acontecer para nós, que somos professores, palestrantes, e nos envolvemos em diversos projetos, e não raras vezes acontece, às vezes, a gente assumir muita coisa e não conseguir trabalhar com a qualidade que merece. Então, quando está terminando aquele artigo, está fazendo aquele artigo no último dia, e era aquele sonho que a gente queria fazer um grande artigo para a revista, e sabe que não vai ficar bom porque está fazendo no último dia, é quando a gente tem aquele prazo que a gente estava prevendo fazer melhor, aquela pesquisa que a gente queria aprofundar. Então eu acho que trava quando a rotina ela acaba, eu acabo falhando na minha rotina. É Uhum, muito decepcionante para mim. uhum. Eu E sei. acontece corriqueiramente. É. A gente vai evoluindo, vai melhorando, mas acontece. E a gente fica com raiva da gente mesmo, né? Porque Sim. droga, a gente. Ah, eu tava com essa ideia, isso que você falou do artigo, é isso mesmo. Puxa, eu tava com uma ideia genial para fazer isso, mas não deu tempo, porque a gente quer Não deu fazer, tempo. tem que entregar, né? E a gente quer, no fundo, a gente fica buscando essa perfeição um pouco ainda, né? A gente se Claro, mas a gente se sente muito impostor, né? sente impostor, a gente se sente Muito impostor. impostor, né? Ah, Ah, eu nem vou me fale, enganar, eu que não o vê. digo. A Sabe que esse síndrome do programa, impostor. para mim, tem sido uma forma que eu encontrei de lidar com a minha impostora, assim, para quem está ouvindo, né? Não contei isso para ninguém ainda. Mas isso aqui que eu estou fazendo é uma forma de eu lidar com a minha impostora. Falei assim, eu vou fazer. A gente fica procrastinando, procrastinando. Falei assim, eu tenho vontade de fazer, eu vou fazer. E vamos que vamos. E aí a gente depois vê o que que faz. Vai errado, às vezes fala umas coisas, aí depois você se ouve, você se olha, você detesta, se acha ridícula. Eu falei, meu Deus, que ridículo. Foi ridículo mesmo, foi errando mesmo, e assim vai. Senão a gente não faz nada, né? Não, E senão a gente para. não sai Não do faz lugar. nada. E Não, não não dá para se faz nada. comparar, mas isso aí vem com maturidade. E a maturidade também não vem só com a idade, a maturidade vem porque você está buscando, vem através de autoconhecimento a maturidade, não vem através da idade. Vocês esqueçam que maturidade vem com idade, porque tem muita gente bem velha que não tem maturidade nenhuma. É Bom, verdade. agora vamos perguntar para você aqui. Bom, eu perguntei da RM no teto, do DIB na DER e do seu INSS quando ele trava. Me diz agora o que que você tem, o que que seria o seu arrependimento? Você tem algum arrependimento na vida? Certo. Algum arrependimento na vida. É, na vida, não seja Na vida. profissional, pessoal, o que vier à sua mente, o que você quiser contar. Tá. Deixa eu ver se eu tenho algum arrependimento. Ahn, Não tenho nenhum arrependimento, mas talvez na vida profissional, o que eu poderia dizer assim, é que eu acho que eu poderia ter tido um pouco mais de foco no início. Isso que eu acho que eu tive bastante foco. Mas quando eu falo assim, o foco é uma coisa muito pessoal, assim, né? Eu Hum, acho que do ponto de vista material, talvez, hum, é, eu também não, é muito arriscado dizer isso, mas o que eu quero te dizer? Eu durante um bom tempo, na relação entre ativismo e advocacia, o ativismo foi muito forte, prejudicando a conquista material e às vezes até colocando em risco a manutenção da família, sabe? Então eu acho que talvez eu poderia ter tido um pouco mais de amadurecimento no início, para não esquecer que o ativismo ele é muito importante, mas não é feio ser bem-sucedido financeiramente, não é feio ter dinheiro para comprar um sítio, comprar uma casa na praia. Eu não preciso reproduzir aquilo que eu justamente luto contra, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu, 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 não é que eu arrependo de certa forma, porque eu acho que isso era muito forte em mim lá atrás no início, pela pouca maturidade. E acho que hoje dá para a gente fazer dá pra fazer uma grande revolução, né? E porque aquela máxima, né, de que para criticar, eu vou fazer uma crítica à pessoa que tem a determinada pessoa, como é que eu posso te dizer? Tu vai entender bem o que eu vou dizer agora. A gente viu isso muito ano passado. Então, eu vou me posicionar a favor de uma determinada ideologia e coisa e tal, eu vou fazer uma determinada crítica,
e eu não posso ter aquilo que eu estou criticando, Uhum, uhum. entendeu? E E uma aí coisa não aquela tem base, nada a ver aquela com a outra. nada a ver, aquela resposta, pô, mas tu tem um carro na garagem, coisa e tal, como é que tá? Não, é que eu quero que todo mundo tenha um carro na garagem. Isso. Isso. Essa virada de chave, ela demorou um pouco de tempo, mas Nossa, talvez depois. eu sou bem tonta. Nós temos coisas muito parecidas, Alexandre. Que legal, que bacana. Aí Porque nessa bacana é poder situação. dizer, bacana eu poder dizer isso aqui, porque eu já contei toda a minha história. Então, Aham, quem está nos assistindo aqui já pôde ver a sim, forma como tudo aconteceu. Foi uma forma sim. muito rápida, teve que ser assim. Então, não deu para fazer diferente. Mas eu acho que lá no início, em razão disso tudo, havia essa ideia, assim, que parece que não tem que estar pelado para criticar as coisas, né? Não, não é assim que funciona, né? Eu E acho que acaba dá para sendo fazer a um auto-boicote inconsciente, né, também. exatamente, exatamente. E às vezes é um auto-boicote. Na verdade, acima de tudo, é uma dificuldade. Talvez seja inclusive uma dificuldade com a autoestima, né? De É, achar que, de achar que, na verdade, eu não tenho valor nenhum, além daquele que seria não ter o que eu sim, estou criticando. E sim, não é isso. Eu sim, posso ter o que eu estou criticando, mas só o fato, às vezes, de ter uma opinião, uma palavra amiga, já é algo muito sim, importante, sim, né? Já é uma diferença na sociedade. com certeza. Já é algo que você está entregando, né, compartilhando. E tem a ver isso sim com a autoestima, porque tem a ver com a nossa necessidade de sentimento de não merecimento, né? Tem É um isso pouco aí, disso, sim. isso aí. E me fala o medo. Você tem medo de alguma coisa? Ou você já teve? E é alguma coisa que você ainda pense? Pode ser qualquer espécie de medo. Aí vai de acordo com a sua Sim, eu tenho medo da doença, da medo da doença, de doença, ficar da doente. doença ficar doente, doença terminal, doença crônica, doença que impossibilite de trabalhar, né? Eu sou uma pessoa que temo muito a doença, mais do que a morte. Uhum. A morte eu não temo tanto, sabe? Uhum. Mas todos nós tememos a morte, devemos temer a morte, enfim, mas a doença, para mim, ela abala muito mais as estruturas. Tenho muito medo. E a gente tem a vida hoje muito desregrada, é celular embaixo do travesseiro, e isso tudo me assusta muito, e é muito difícil, né? Que a gente não sabe de nada, né? É. Não sabe a Mas você origem do cuida bem câncer, da por sua exemplo. saúde, por exemplo. Você faz seus exames certinho, você é um cara que se cuida? Cuido, Cuida. cuido, cuido, procuro me cuidar. Então tá caminhando, tá tudo bem. O Tá problema indo. é quando tem medo, mas não vai nem no médico, né? É, Aí, aí não dá, aí não não se dá. cuida. E uma vaidade? Ai, Falei que isso aqui era uma terapia. é. Eu acho que talvez, deixa eu pensar um pouquinho, uma vaidade, né? Talvez os livros, talvez os livros, talvez os livros. Nunca Hum, pensei sobre isso, talvez os livros. Às vezes eu dou umas derrapadas aqui na minha cabeça, no pensamento, né? Porque não, né? Achar que de repente porque leu tal coisa, sabe mais ou sabe menos. Eu acho que os livros é algo, até porque no meu ambiente de casa, de adolescência, ele era um ambiente também que às vezes enveredava para o lado mais doentio, assim, né? uhum, O livro ele era lá do meu pai, né? Quando eu comentei, uhum, ele sempre foi um escudo para o meu pai, uhum. assim, né? Foi uma forma talvez de ele resolver as próprias dificuldades de autoestima que ele tinha. E é uma maneira muito inteligente até de resolver a autoestima, melhor do que a cocaína, do que as outras Uhum. drogas, o álcool, né? Vou buscar o conhecimento, vou buscar o conhecimento, vou buscar o conhecimento. E aí tu começa a buscar o conhecimento, às vezes tu te vangloria muito daquilo, no sentido de saber bastante, de olhar as coisas de uma maneira diferente, mas assim, é algo extremamente controlado, assim. Eu não tenho nenhum problema com isso, assim, Não pelo consigo ver isso contrário. em você, pelo contrário. Nossa, você tem uma muita generosidade em compartilhar, você fala naturalmente, é o que está dentro de você. Você cita uma frase, cita alguma coisa, cita um autor e vai, e tá tudo bem. Muito obrigado, que bom ouvir isso. Não, é verdade mesmo. Nossa, isso Eu eu acho acho que o que meu é imposto. um consenso, viu, entre os que te conhecem, assim. A gente vê que não é algo que você arrota conhecimento, né? Que não é. Não, Não. até porque primeiro não tenho todo esse conhecimento, né? Mas assim, digamos assim, eu acho que aí reside muito do meu impostor, Uhum, né? Até porque num país que se lê muito pouco,
num Uhum. país em que se busca muito pouco, né? Num país que se busca muito pouco a leitura. O Brasil, a gente sabe que é isso, tanto os clássicos quanto não clássicos. O Brasil ainda é um país muito iletrado e tal. Talvez ali seja uma sementinha forte do impostor que fica ali, parece que não é digno de falar aquilo, não sei. Deve mexer várias coisas, teria que trabalhar isso em terapia melhor. Mas eu acho que se fosse para elencar, eu acho que essa vai, porque vaidade de dinheiro ou não, olha, não tenho, Aham. não faço muita questão, mas eu acho que nesse aspecto talvez um pouco mais. Ah, mas é uma boa vaidade. E Que bom. fala para mim agora, quem é o Alexandre Schumacher Triques? Agora eu falei certo. O Xandinho, o Lelê, o Alê, o Xande. Como que você se define, Alexandre? Eu acho que o Alexandre Schumacher Triquez é uma pessoa que tem uma história de vida bem assim, de altos e baixos, e é uma pessoa que tem a vontade de fazer muito bem para as outras pessoas, até demais. Ele às vezes se atrapalha com essa vontade dele de querer fazer tanto bem para as outras pessoas, mas é uma pessoa que está evoluindo, acredito que sim, tá caminhando e está conseguindo encontrar um bom equilíbrio nessa vontade de fazer o bem para as outras pessoas, de uma visão mais equilibrada. E tenho a impressão que quando esse equilíbrio realmente der aquela liga mais forte, vai ser uma explosão muito legal de bem, né? De fazer o bem mesmo, assim, sabe? Eu acho que eu preciso evoluir um pouco mais ainda para entender um pouco mais as coisas que estão acontecendo ao meu redor, né? Poder focar nas coisas que realmente eu gosto, me livrar de coisas que eu acho que ainda me faz mal, né? E eu acho que esse papel cabe a mim, tentar fazer essas pontes, né? E eu gosto de fazer isso, me sinto muito bem fazendo isso, né? Então eu acho que esse é um pouco do Alexandre, né? Legal, a gente vê isso em você. E a música que você escolheu para encerrar, essa música é assim, é uma pena que a gente não se organizou antes, mas dava para você ter tocado essa música, né? Você podia tocar Dava, e cantar. eu tô sem violão em casa, porque senão daria, é uma Senão música que eu daria para toco no você. violão. Pois é, a gente podia. Eu esqueci de falar, porque na verdade todo mundo tem vergonha. Ah, não, eu não vou cantar. A gente fala, ó, quem quiser cantar, a gente canta. A única que cantou foi a Heloísa Pancotti. Ela cantou. Mas ela é cantora lírica, né? Você sabia que ela canta Não lírico? sabia, Ela não canta sabia. lírico. Mas aí o pessoal fica com vergonha e tal, mas, poxa, eu tô querendo. Eu não consegui colocar a música por causa dos direitos autorais. Então, a gente pode ter, o Spotify derruba, né? Então, por isso que eu peço para os nossos convidados trazerem, falarem da música, o porquê da música, explicar um pouco da música que foi escolhida. E aí, no final, assim, da legenda, eu coloco o link da música para as pessoas ouvirem, com a referência que você deu para ela. Tá, eu escolhi a música Vapor Barato. Essa música é de dois compositores que eu admiro muito, que é o Ali Salomão e o Jardim Macalé. Eu acho que o Ali Salomão talvez esteja vivo ainda, o Jardim Macalé eu sei que já faleceu. O Ali Salomão baiano, se não me falha a memória. O Jardim Macalé não tenho certeza. São dois compositores conhecidos da música popular brasileira, não tem aquela primeira linha, né? Chico, Caetano, Gal e tal, mas eles vêm, são compositores muito influentes. Essa música, a versão que eu passei para Ju foi justamente a do Rapa, do disco Rapa Mundi, que é um disco de 1995 do Rapa, mas essa canção também foi interpretada por Gal Costa, né? Talvez tenha sido uma das grandes intérpretes de Vapor Barato, né? Inclusive, para quem quer ouvir a música da Gal Costa, do Vapor Barato da Gal Costa, eu recomendo um filme muito bom dos anos 90, que é Terra Estrangeira, do Walter Salles, Eu né, em assisti que a esse música do Vapor Barato verdade. ela é a música tema do filme, né? Foi um filme premiado na época do início dos anos 90. E eu sempre gostei muito dessa música. Ela sempre foi uma das minhas músicas preferidas, principalmente na voz do Marcelo Falcão, do Rapa, né? Foi quando eu conheci essa música, que daí é uma música, uma balada de reggae, assim, né? Um reggae eletrônico, como é o Rapa Mundi, né? Tem Ei Joe, A Feira, várias músicas que Pô, fizeram muito do Rapa, bom. né? É um disco que fez muito sucesso na época.
ainda com o tempo que Marcelo Yuca, que era baterista do Rapa, estava vivo, né? Ele faleceu alguns anos atrás, depois daquela tragédia, ele tomou aquele tiro no Rio de Janeiro, no trânsito. E o Vapor Barato, eu sempre gostei muito da música, né? E ela fala justamente sobre partir, né? Sobre seguir adiante, né? Então, quando ela fala meu casaco vermelho, minhas calças de general, cheio de anéis, né? Eu vou descendo por todas as ruas, eu vou tomar aquele velho navio, eu vou tomar aquele velho navio, né? Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus, e não me importa não, o minha Honey Baby, né? Então, a letra da música fala justamente de partir. O próprio filme Terra Estrangeira, do Walter Salles, é um filme que trata sobre partir, né? Fazer uma vida nova, mudar tudo que se viveu, né? Mudar tudo que se viveu no passado e tentar buscar uma vida diferente dali para frente. Eu nunca fiz essa relação, mas pensando hoje ainda, antes da Tem gente tudo a entrar ver com aqui a ao sua vivo, história. Tem tudo eu a acho ver que com tem a muito sua a ver, né? história. Acho Nossa, que eu tem achei que muito a você ver, tinha né? feito a relação. Você não fez essa relação? Não, mas hoje pensando nela, eu fiz essa relação, né? É, tem tudo a No ver com sentido, a história da sua vida, sim. De alguma forma, você partiu por um novo caminho, por uma outra trajetória, seguindo e construindo a tua vida lindamente aí, compartilhando com tantas pessoas. Fico extremamente feliz por você ter dedicado aqui essas 1h30, quase duas, aqui que nós estamos aqui papeando, nesse espaço aqui coletivo, para as pessoas também aprenderem com você, com a sua história de vida. Quero te agradecer muito, 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 de verdade, emocionada aqui com a sua história, com as suas vivências. obrigado. Estou Eu muito tenho feliz também. certeza que você tem muito ainda a contribuir para a sociedade com esse seu desejo tão genuíno, que a gente percebe isso em você. Às vezes a rebeldia ela é necessária, né? A gente não pode perder a capacidade de se indignar, e eu sempre falo isso, porque quando a gente se acomoda e acha que está tudo bem, é assim mesmo, não existe progresso, né? E para progredir dói, para crescer o menino dos 12 aos 15 começa a sentir dor no joelho, porque estica, né? Dói. E a sociedade também é assim, para que a sociedade progrida, a gente vai precisar de vários Alexandres aí pelo caminho para poder levantar ali aquela tocha e falar, bora para outro caminho, né? Então, parabéns pela sua vida, pela sua história. Eu estou muito, muito feliz mesmo de você ter contado aqui para gente. E eu espero que todas as pessoas que nos assistam também sintam essa mesma energia, essa disposição. Quem sabe tocar aí a vida de alguém de alguma forma, né? Se espelhar nesses exemplos e que seja sempre assim, semeando sempre boas ideias, bons projetos, Alexandre. Muito, muito obrigada mesmo. Você pode, se quiser, fazer suas palavras finais agora. Bom, também quero te agradecer, também estou emocionado. Foi um resgate que talvez eu nunca tenha feito, né, tão profundo. Eu já falei sobre a minha história, já contei alguns fatos da minha história profissional, mas com certeza nunca tinha sentido um ambiente tão favorável, a não ser a quatro paredes, perante uma terapia, um terapeuta, para poder trocar esse assunto, que demonstra que tu és uma pessoa iluminada, né, uma pessoa que tem um papel muito importante no direito previdenciário, né? Tu é uma pessoa que está sempre atenta a tudo, extremamente sensível, com vontade de fazer as coisas acontecer também. Eu aprendo muito contigo também nos diálogos que a gente tem, né? E tu és uma peça assim muito, muito, muito fundamental nesse tabuleiro que é chamado direito previdenciário. E esse projeto eu achei muito fantástico de a gente poder contar, né, as nossas histórias. E volto a te dizer, contei coisas aqui que eu não teria, talvez, né, a vontade e como é que a gente diz, a intimidade de falar. E o fato de as coisas terem fluído ao natural mostra o quanto é importante essa conversa, né? E imagino o quanto já não tenha sido extraído aí dos demais professores, advogados, outras pessoas que participaram aqui contigo. Como eu te disse no início, né? Eu não assisti todos, eu não tive a oportunidade ainda de assistir. Fico agora muito curioso para fazer esse resgate, muito curioso mesmo.
E te agradeço pela oportunidade de poder me sentir mais Alexandre aqui hoje. Que assim seja, Alexandre. Um beijo para você. E para você que Tá ficou aqui bom. até agora, gente, vou deixar a música, ouçam a música e compartilhem para mais pessoas, para também entenderem, conhecerem essa pessoa de hoje, alma previdenciária, que tem uma alma muito linda, com certeza. Um beijo para vocês e até a próxima. Podcast EducaPrev, série Alma Previdenciária, com Juliane Penteado.